Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O professor estava falando sem parar sobre monômios e polinômios, mas a turma inteira estava esparramada em suas carteiras e dormia como louca. O professor estava super bravo, mas tudo o que ele podia fazer era reclamar com esse bando indisciplinado. Apenas uma criança de 4 olhos estava escrevendo diligentemente cada palavra que o professor dizia. Até mesmo as coisas que aqueles idiotas preguiçosos não estavam prestando atenção. O nome desse jovem sério era Jae-min, desde pequeno. Jae-min sempre foi muito ansioso para aprender, mas suas notas sempre foram algumas das piores da classe. Jae-min pediu à sua mãe para contratar um tutor para ajudá-lo, mas não fez nenhuma diferença. O professor suspeitou que ele estava marcando a folha de respostas errada, pois como ele poderia estar indo tão mal? Jae-min não desistiu e tentou estudar em todos os lugares que podia, da sala de aula ao banheiro e ao ônibus. O resultado foi que ele ficou em segundo a último lugar em toda a escola, determinado a não desistir de seu sonho de entrar na faculdade. Jin encontrou um caminho inteligente. Ele decidiu entrar na Young Vocational High School e, em seguida, tentar obter admissão direta na universidade de lá. Em seu primeiro dia de aula, ele estava cheio de entusiasmo e esperança. Mas a realidade não viver de acordo com seus sonhos, assim que ele entrou na sala de aula, ele se deparou com uma briga feia como em um filme de gangster. Os alunos dessa escola eram todos bandidos e valentões. E um garoto bom como ele era. O estranho. Ele pensou, bem, só tenho que aguentar e tirar boas notas para entrar na faculdade. Mas você não sabe disso. As notas dos testes de Gun ainda estavam perto do fundo da escola, fazendo-o questionar seriamente o sentido da vida. Ele pensou. Eles provavelmente estão apenas fingindo não se importar. Eles devem estar estudando dia e noite em casa de qualquer maneira. Min ainda tinha um último truque em seu manga, encontrando amigos para estudar no dia seguinte. Jae-min examinou cuidadosamente cada rapaz na classe e notou que Se-un tinha um brilho de ansiedade em seus olhos, enquanto se aproximava dele para sugerir um grupo de estudos. Um cara começou uma briga querendo interagir com Se-un para competir por uma vaga na tabela de classificação. Os colegas estavam animadamente torcendo por eles e pressionando Se-un para lutar, mas ele estava muito fraco e acabou sendo derrotado e caindo para 170 em seu lugar perto do fundo do ranking de poder de combate da escola. O inspetor anunciou que o professor da sala de aula havia desistido e um novo professor estava chegando, substituí-lo surpreendentemente. Acabou sendo o antigo tutor da senhorita Jung-gun do ensino médio. Enquanto a senhorita Jung estava chamando R, de repente um cara jogou uma xícara de café no quadro. Esse cara rude era Hyun-woo. Ele reclamou que ela era muito barulhenta, e então deu um tapa na cara de outro cara por peidar o cara sentado ao lado dele, xingou Hyun-woo por jogar sua xícara de café. Então outra briga começou, e Hyun-woo espancou o outro cara até virar polpa. A senhorita Han-young quebrou seu livro com raiva enquanto todos caíam na gargalhada depois de cuidar do outro cara. Hyun-woo sorriu e provocou o professor enquanto tirava o lixo. Hong ficou chocado ao ver as latas de lixo cheias de maços de cigarro e pontas de cigarro. Descobriu-se que os alunos desta escola estavam fumando abertamente, sem nem tentar esconder. Foi quando a Ga-jing reconheceu Gamin, já que fazia tanto tempo que ela não o via. Ela se desculpou por ter largado seu emprego de tutora há 3 anos sem dizer nada. Jae estava preocupado com ela, porque o antigo professor da sala de aula durou apenas 1 mês antes de sair. Mas Young não parecia ter medo dos desafios. Gamin começou seu plano para persuadir um colega de estudo para se juntar a ele. Ele secretamente seguiu Se-un até a biblioteca. Descobriu-se que esse cara estava vindo aqui apenas para dormir, não para estudar. Jae-min deitou-se ao lado dele e começou a reclamar, desejando ter alguém para estudar com ele. Ofereceu-lhe doces e o convidou para sair e brincar. Mas Se-un nem se preocupou em olhar para ele. Os homens do jogo teimosamente o incomodavam, o que o deixava louco, sendo perturbado e incapaz de dormir. Se-un finalmente teve que explicar a matemática para o jogo Min. Uma torta cortada em 3 pedaços, cada pedaço será 33. Agora coloque o pi de volta. Juntos, 0,33 e Geoguac, 0,999. Então 0,999. É basicamente igual a um certo inesperadamente. Min fez uma pergunta idiota. Bem, e se a torta grudar na faca? Han-young foi denunciar o aluno fumando para o vice-diretor, mas ele disse a ela que tirar as latas de lixo não os faria parar de fumar. Eu fumo há 40 anos e não consigo parar, ele também. Ela lembrou de não ofender ninguém acima dela, se ela quisesse ser contratada permanentemente. Se-un olhou para o caderno de matemática masculino de Gun e ficou chocado.
porque eram todas palavras como você pode aprender matemática se você está apenas escrevendo redações, Se-un disse com desgosto. Eu tenho que admitir que você realmente não tem esperança, mas porque você quer ser bom em estudar, Gaman disse que estava escondendo suas habilidades. S.I. Han negou, mas Gaming estava prestando muita atenção. Seu cabelo estava cortado longo o suficiente para cobrir seus olhos. Seu dedo médio tinha um calo de tanto cavalgar e seu pescoço estava ligeiramente curvado de sempre. Olhar para baixo enquanto estudava, especialmente aqueles olhos cheios de aura genuína de um rato de biblioteca, Gan pediu a ele para se juntar a um grupo de estudos, mas Se-hyun foi duro dizendo: ele não era apenas ruim em estudar, ele era super ruim. Ele disse a ele que ele era uma causa perdida, que Han era a pessoa mais temida da escola e que até mesmo sonhar em tirar boas notas nesta escola os tornaria um alvo. Han era filho do infame e implacável chefe da gangue Yeonbab. Ele foi quem criou o aplicativo de classificação de poder de combate, pelo qual toda a escola estava lutando desesperadamente para melhorar suas pontuações. Então ele disse que era melhor não sonhar em estudar. Gamin não se importou e puxou os resultados do teste de Se-hun que ele havia obtido acidentalmente. Acontece que este leitor ávido ficou em segundo lugar em todo o jogo da escola Min, o convidou animadamente para formar um grupo de estudos e ir para a faculdade juntos, mas os olhos de Se-hun ficaram vermelhos, ele rasgou o papel e foi embora, deixando Jin sentado lá, o idiota Ed. Hoje, Han, ganhamos uma bolsa de estudos por ter o melhor desempenho acadêmico da escola. Todos aplaudiram gradualmente, exceto Se-hun, que parecia um pouco triste assim que entrou no banheiro. Se-hun foi provocado por Hun-woo, que o arrastou para a área de prática nos fundos para uma surra unilateral. Veja, Ha-un apenas cerrou os dentes. Os dentes dele e suportou, não ousando revidar. Han-jong estava movendo algumas latas de lixo quando acidentalmente viu Sa-hun sendo espancado. Ela chamou alguns professores para ajudar, mas eles fingiram não ver nada. Ela estava prestes a entrar correndo quando de repente Gamin apareceu e disse: "Deixe-me salvar meu colega de estudo." Ele colocou uma máscara, pegou um extintor de incêndio e borrifou diretamente no grupo de bandidos. Então disse a Sen para correr, mas Sen não agradeceu, e em vez disso ficou com raiva de Gaming. "Você só pode me ajudar desta vez e então eles vão me bater de novo. Como posso continuar correndo? Longe para sempre. Eu também quero estudar, mas a sobrevivência é mais importante." Quando Se-hyun foi embora, ele encontrou Hyan-woo bloqueando seu caminho com um bastão, exigiu saber onde estava o cara da máscara, mas Se-un se recusou a revelar o nome de Gun. Hunu enlouqueceu e começou a bater em SE sem piedade, quando de repente Gaming apareceu e chutou o bastão de Hyan-woo em pedaços. Acontece que Gaming, apesar de ser um aluno sem esperança, possuía um físico naturalmente forte. Não apenas isso, mas da terceira série até agora ele vinha treinando todos os dias sem falhar. Só porque ele ouviu que um corpo saudável nutre uma mente saudável, não é de se admirar que Gan-min apenas balançou o braço levemente e Hyan-woo já estava inconsciente no chão. Se-un ficou surpreso com as habilidades de luta de seu amigo, mas ainda se recusou a se juntar ao grupo de estudo porque até Gan-min tinha medo de ser reconhecido por eles, e é por isso que ele teve que usar uma máscara. Sian, desapontado, foi para casa, onde foi repreendido por seu pai bêbado. Seu pai não deixou Chan ir para a faculdade e disse a ele para se concentrar em aprender um ofício, porque depois de ir para a faculdade, ele acabaria trabalhando em uma fábrica como ele de qualquer maneira. Se-un ouviu seu pai e foi para Jung estudar soldagem, mas seu pai ainda não estava satisfeito. Sian sentou-se do lado de fora, sentindo-se deprimido quando viu o livro de matemática que estava prestes a vender como sucata. Min ficou tão chateado que não era a primeira vez que ele falhava tanto no aprendizado. Alguém até disse que, em vez de entrar para um grupo de estudos, ele deveria apenas reencarnar e voltar mais inteligente. A mãe de Ji-man o confortou dizendo que não havia problema em não ser bom em estudar, mas ele ainda estava tão triste que começou a chorar no dia seguinte. Han-jong chegou à escola e descobriu que os alunos tinham trouxe alguns tambores de metal para usar uma estação de fumantes. De repente o inspetor apareceu e disse a eles para apagarem os cigarros. Ela pensou que ele era um cara legal, mas em vez disso ele disse a ela para se livrar dos tambores porque a equipe de inspeção estava chegando. Han-jung estava lutando com um tambor, quando um aluno prestativo veio ajudar o nome desse jovem. Bonito era Gan-yo, ele disse, não seria melhor se o inspetor visse. Esses tambores, mas Han Young disse que ainda é nossa escola, então não podemos simplesmente ignorar isso.
Ela disse a Jian You para ir para a aula e ela cuidaria do resto das salas G. Foi para a aula e encontrou um caderno em sua mesa. Era o caderno de matemática de Se-hyun. Descobriu-se que este leitor voraz queria dá-lo a Gamin, mas em vez disso disse que o estava a jogar fora. De repente, Yan-woo pegou numa cadeira e atirou-a na cabeça de Gan. Ele queria vingança porque sabia que era o tipo de A Máscara de ontem. Hin-woo pegou no caderno e Gi-men enlouqueceu-se a tentar recuperá-lo, enquanto o inspetor andava pela escola a verificar as coisas quando viu Ed Young a lutar com o tambor de metal. Ele pensou que a tinha conhecido em algum lugar antes, mas o vice-diretor disse que ela era apenas um novo professor contratado. De repente, ouviu-se o som de vidro quebrando, e Han Jung correu para a aula em pânico alguns minutos antes. H.Woo estava exigindo uma luta individual com Gaming Se-un em uma demonstração de lealdade. Não queria deixar seu amigo, mas Gan-min disse a ele que não estaria longe. Hun-woo ateou fogo no caderno, e então pegou um martelo e o balançou em Gan-min. Mas Gan-min não se importou com ele, e em vez disso, correu freneticamente para salvar o precioso caderno. Os bandidos que estavam ao redor estavam com os olhos arregalados e chocados porque não esperavam que Gamin fosse tão forte. Gaming derrubou Yan-woo para longe. Vá salvar o caderno, o que significava que ele estava queimado até virar uma batata frita. Ele enlouqueceu, jogou o martelo pela janela e socou Yan-woo no chão. Hun-woo pegou a mochila em chamas e jogou em Gamin, mas Gamin pulou, deu um giro de 360 graus e chutou a mochila no peito de Hun-woo. Então ele até quis sacudi-lo para acordá-lo para se desculpar com Se-un antes de deixá-lo desmaiar novamente, vendo o quanto Jin valorizava o caderno. Se-un de repente jogou o caderno carbonizado na lata de lixo e disse que concordava em se juntar ao grupo de estudos. Gamin ficou tão feliz como se tivesse ganhado na loteria quando Han Jung apareceu e agarrou freneticamente o extintor de incêndio para apagar o fogo antes que ela pudesse perguntar o que aconteceu. O inspetor chegou e viu a sala de aula parecendo um campo de batalha e um aluno inconsciente no chão por agressão e incêndio criminoso. Jaemin foi convidado para a sala do diretor para um bate-papo. Sian entrou sorrateiramente para dar a Gamin seus óculos e agradecê-lo por salvá-lo. Ontem, Jaemin estava sendo roubado quando ouviu Se-hun chamá-lo de líder do grupo de estudos. Se-hun estava caminhando alegremente de volta para a sala de aula quando viu todos se movendo freneticamente para fora do caminho. Descobriram 3 grandes bandidos estavam procurando por Hun-woo e o estavam arrastando para o telhado para uma reunião com seu chefe Honey na frente do inspetor. O diretor prometeu veementemente lidar com a violência expulsando Gumin. A senhorita Hanung tentou falar por ele, mas ele a ignorou. Ao vê-los prestes a sair, ela finalmente reuniu toda a sua coragem e falou: "Esta escola está priorizando o inspetor em vez de 600 alunos. É porque ele foi intimidado e assediado antes que ele teve que agir dessa forma. A violência nunca é certa, mas nesta escola as crianças têm alguma outra maneira de se proteger?" Eles mesmos, naquele momento, o inspetor percebeu que Han Jung foi a melhor pontuadora no exame de recrutamento de professores do ano passado. Mas por algum motivo ela não se registrou, então seus resultados foram cancelados. Ele perguntou a ela como ela planejava resolver o problema da escola. A senhorita Hanyeon disse que ajudaria os alunos a formar grupos de estudo, o que também foi ideia de Gamin. O inspetor pareceu muito interessado, enquanto o diretor ficou extremamente irritado, mas não pôde fazer nada. Ele apenas ameaçou que se o grupo de estudo fosse reprovado, seu contrato seria rescindido imediatamente, exatamente às 5:00. O jogo foi ao parque para treinar vigorosamente quando o segurança o lembrou que já eram 6:30. Ele correu freneticamente para casa e se preparou para a escola. Veja, Hun já estava esperando, mas fingiu que eles acabaram de se encontrar. O leitor ávido ainda era um covarde com medo de ser notado pelos valentões. A senhorita Han Young anunciou que eles tinham que encontrar pelo menos 5 pessoas para se juntar ao grupo de estudos nas próximas 2 semanas. Só então seria reconhecido como um clube oficial. Se-un lamentou que não havia como encontrar 3 crianças dispostas a estudar nesta escola, mas ela disse que nada era impossível. Então os dois começaram a colocar panfletos, vendo todos se aglomerando para olhar. Gan ficou tão confiante que ficou preocupado e se muitas pessoas se inscrevessem. Um aluno do 12º ano ligou, pensando que poderia entrar no grupo de estudos, mas queria conselhos sobre namoro. Sentindo-se desanimado, alguém entrou e perguntou onde estava Jimin. Jin ficou animado, pensando que alguém queria se juntar ao grupo de estudos. Descobriu-se que esse cara estava em 3º lugar em poder de combate entre os alunos do 10º ano.
Ele ouviu dos outros que Gamin era incrivelmente forte e que seu chute enviou fora Flames. Então ele veio desafiar Gamin para roubar sua classificação. Assim que eles se encontraram, ele começou a atacar implacavelmente, enquanto Gamin ingenuamente procurou o formulário de inscrição, mas acidentalmente ele evitou os ataques novamente e novamente finalmente. O cara azarado acidentalmente levou um soco no nariz ao vê-lo deitado inconsciente. Gemen ainda estava confuso e não entendia o que havia acontecido. Os colegas começaram a espalhar boatos e exagerar, dizendo que o cruel Gamin arrastou o cara do terceiro lugar para a biblioteca e o espancou até virar polpa e até quebrou um vaso de flores na cabeça. Espera, nossa escola tem biblioteca? No dia seguinte, ninguém se inscreveu. Então, o Jimen decidiu que precisava encontrar pessoas ativamente, mas os critérios eram muito difíceis. Eles precisavam ter vontade de aprender. Nos olhos deles, 3 alunos conversavam sobre por que Gun havia batido em alguém na biblioteca em vez de no telhado. Ele provavelmente queria aproveitar os gemidos do oponente como se fosse um som surround. Ele parece legal, mas é um pervertido total. Naquele momento, o G-Man entrou e cada um deles tremeu como folhas, com medo de ser forçado a se juntar ao grupo. Ao vê-lo se aproximar, eles estavam todos com medo depois de examiná-los cuidadosamente por um tempo. Mas não vendo sinais de desejo de aprender, Jin saiu decepcionado, deixando os bandidos respirando aliviados como se tivessem escapado de um desastre. Onde quer que G fosse, as pessoas o evitavam como uma praga. 2 caras o estavam evitando quando encontraram Jian, seu amigo do ensino médio que tinha ido estudar no exterior na América desde a 7ª série. Ao ouvir isso, Gemin correu animadamente e o convidou para se juntar ao grupo de estudos. Mas ele estava muito frio, perguntando a Gemin se ele não estava preocupado com as pessoas ao seu redor. A espancada senhorita Lagajong estava preocupada porque Hu não tinha vindo para a aula nos últimos dias. Ela foi até a casa dele, mas ninguém atendeu a porta. Seun se perguntou por que eles tinham que estudar em grupo, já que podiam ir a centros de tutoria ou estudar online. Gun disse que tentou estudar em todos aqueles lugares, mas não deu certo. Si Ha-yun disse que ele era mais adequado para esportes do que para estudar, mas para Ji-man, os esportes eram apenas para desenvolver força para que ele pudesse estudar melhor. Vendo-os se sentindo desanimados, a senhorita Hong Yang os convidou para ir à livraria para se divertir. Ela perguntou sobre um livro, e Gun disse que já o tinha, mas eles acabaram comprando um monte de canetas. Hanang perguntou por que ele estava comprando tantas canetas. Gun Min se gabou de que esta caneta ajuda a melhorar a memória, que a caneta não borra, uma é específica para fazer matemática, e este novo modelo é confortável de segurar, então ele queria experimentar. Ela ficou sem palavras com essa criança quando descobriu que Seun só usava canetas esferográficas baratas. Ji-man pensou que talvez usar canetas baratas fosse o segredo para ser bom nos estudos, e ele tinha que experimentar uma algum dia. Os dois perguntaram por que ela, a melhor graduada, estava trabalhando em esta terrível escola. Han Jung explicou desajeitadamente que ela se esqueceu de se registrar no caminho para casa. Han Jung descobriu que o livro que Gi-man comprou estava em sua bolsa. Quando ela estava prestes a ligar para ele, ela percebeu que sua porta da frente estava aberta por dentro. Estava Hun-woo, machucado e espancado, e 2 bandidos esperando. Ela ameaçou chamar a polícia. Mas Hin-woo disse que se ele voltasse agora, ele estaria acabado. Han-woo ordenou que eles se certificassem de que ela não poderia mais dar aulas. Gaming viu a senhorita ligar e ligou de volta para Han-yong antes que ela pudesse atender seu telefone. Foi arrancado de sua mão. Jung-woo agarrou um pé de cabra e foi prestes a espancá-la quando de repente as luzes se apagaram. Uma pessoa misteriosa derrubou todos e puxou Han-jung para um lugar seguro. Yang-woo imediatamente os perseguiu, mas eles conseguiram entrar no elevador. Acontece que o herói era Diano. Quando chegaram ao térreo, encontraram a gangue de Hai-woo esperando. Jian-yo os chutou para fora do caminho para chegar ao porão, mas a essa altura, a gangue de Hun-woo os havia alcançado. Han-jong estava prestes a chamar os homens de Gam para pedir ajuda, mas infelizmente o bandido os viu e os cercou. Hong estava implorando para que parassem quando ela levou um soco forte. Jiano enlouqueceu e deu um soco na boca do outro cara, então desafiou o resto deles a irem até ele usando luvas de ferro. Jiano, sozinho, derrotou os bandidos até um pulo, mas no final ele foi atingido com um taco vendo Jian-yo agarrando seu estômago de dor. Kao lembrou que no ensino médio, Jian-yo tinha sido esfaqueado e estava envolvido em um caso de assassinato. Sendo atacado, Jiano só conseguia cobrir a cabeça e suportar os golpes bem quando Hun-woo estava prestes a atacar Han-jung. Gamin chegou bem a tempo. Descobriu que ele estava preocupado porque não conseguia segurar dela, então ele veio aqui.
Enman tirou os óculos e então enfrentou toda a gangue com armas. Ele puxou pedaços de madeira para desviar das correntes que foram balançadas contra ele. O pedaço de madeira quebrou ao meio, acidentalmente se transformando em um nunchaku. Os caras azarados não sabiam que esta era a arma característica de Gun. Ele usou os nunchakus como Bruce Lee, dando uma surra completa nos outros. Yan Wu tentou esfaquear Gan Min por trás, mas felizmente Jian Yu pulou para salvá-lo. Ele espancou Ryan Wu e o questionou sobre o caso de assassinato. Vendo Jiano prestes a quebrar os dentes de Hun Wu, Gaman rapidamente parou ele, mas Jiano disse: "Você sabe que minha mãe já está morta naquele momento, Yan Wu", e os outros aproveitaram a oportunidade para fugir. Jian Yo tentou persegui-los, mas parou por causa da dor dos ferimentos. Ele aconselhou Han Jong a não ser muito gentil com os bandidos porque sua mãe também costumava ser assim, e Jaemin deveria esquecer o grupo de estudo Hung. Devolveu o livro para Jaemin, encorajando-o que ele ainda tinha tempo suficiente para encontrar Study Buddies. Descobriu que era um livro sobre Bruce Lee Jin's Idol. Agora estava claro, porque ele era bom em artes marciais e habilidoso com nunchakus de volta em casa. H. Jung finalmente mostrou seu cansaço quando estava prestes a chamar a polícia. Um dos cúmplices de Wu bateu inesperadamente na porta assim que viu o professor. Ele se ajoelhou e implorou por perdão gaguejando, que se ele não ouvisse Han Wei, ele certamente morreria. Han Jong concordou em deixar para lá com a condição de que ele respondesse algumas perguntas. O prazo para a formação do grupo estava se aproximando e ainda ninguém havia se inscrito. Gan ansiosamente checou seu telefone repetidamente enquanto Shan suspirava. De repente, uma mensagem apareceu com o conteúdo: "Eu quero entrar no grupo". Os dois correram animadamente para o local do encontro, mas Gan hesitou em abrir a porta. Seun o lembrou que o nome da pessoa era Ji Woo e o empurrou para dentro. Acontece que era uma sala cheia de alunas. A garota olhou para ele, deixando Gimen nervoso e com a língua presa, sendo olhado como um alienígena por uma classe de alunas. Gaming saiu timidamente enquanto discutia com S. Han. Ele ouviu uma garota chamando o nome de Ji Woo espiando a sala de aula. Os dois ficaram chocados ao perceber que Ji Woo é irmã gêmea de Yan Woo. Ah não, de que adianta estudar com ela? O valentão Mi estava pegando no pé de Ji Woo. Por ousar ser teimosa e não ouvi-la, ela também riu quando descobriu que Ji Woo e Hee W estavam planejando estudar para manter suas notas altas. Ela estava prestes a dar um tapa em Hee Yun por olhar para ela, mas Ji Woo a impediu. O valentão enlouqueceu, deu um tapa em Ji W repetidamente e fez uma bolha com seu chiclete no plano de estudos. De repente, um dedo apareceu e pegou o chiclete. Quem mais além de Jin? Os dois olharam desesperadamente para o plano de estudos como se tivessem encontrado o ouro. Naquele momento, um cara com cabelo comprido como Tarzan apareceu perguntando a Gan Min o que ele queria com Jill, sua namorada, antes que Gan Min pudesse reagir. C1 o puxou para longe com medo. Descobriu-se que Tarzan era Juin, o maior valentão do 11º ano. Ele alegou que Jill era sua namorada mesmo. Ela, não sendo a idiota, exigiu que ela agisse de forma fofa, ou ele a puniria, mas inesperadamente Jill preferia ser espancado. Ele estava prestes a bater nela quando um pedaço de chiclete o atingiu no rosto. O culpado não era outro senão Gamin. Descobriu-se que Tarzan já tinha ouvido falar de Gamin. Você acha que é durão porque você derrubou Ryan Wo, assim como ele era prestes a atacar Gamin? O inspetor chamou seu nome, então Tarzan teve que deixar Gamin ir por enquanto para seguir o professor. Veja, Hun perguntou a Gin se ele queria estudar em paz, então por que ele ousou jogar chiclete na cara do capitão do time Estrela Vermelha? Mexer com ele certamente tornará sua vida uma montanha russa. Naquele momento, He W apareceu admitindo que foi ela quem enviou a inscrição para o grupo de estudos para sua melhor amiga Ji Woo. O problema é que a valentona Mi estava muito apaixonada por Tarzan, mas os dois amigos disseram que ele parecia um idiota. Um deles ouviu acidentalmente e explodiu. Rindo o que fez, Mi realvejá-la. Felizmente, Ji Woo interveio para protegê-la. Então Revi escapou de uma surra. Não muito tempo depois que um incidente aconteceu, o irmão mais novo de Ji Woo, Hunu, teve um item valioso roubado dele enquanto entregava mercadorias. Desesperado, ele teve que pedir dinheiro emprestado a Tarzan. Ele imediatamente concordou com a condição de Hyun Woo roubar dinheiro de uma máquina de venda automática. Então ele gravou e usou o clipe para ameaçar Ji Woo. Ji Woo estava muito bravo com seu irmão por sair com bandidos, mas afinal ele era seu único membro da família,
Então ela não podia suportar deixar Hyeon-woo ir para a cadeia. O pai de Hwan estava sendo transferido por a empresa, então Hwan estava prestes a mudar de escola antes de sair. Ela queria ajudar Jill. Então ela pediu a Sian e Gaman para deletar o clipe vendo os dois parecendo o presidente. Ela usou seus olhos de cachorrinho para implorar a eles o simplório seu. Imediatamente concordou que o problema era como pegar o USB do escritório da equipe Estrela Vermelha. Gamin não tinha ideia. Então Chan explicou que nesta escola, a equipe Estrela Vermelha era o grupo oficialmente reconhecido de valentões, que se especializavam em intimidar os outros caras durões. 2 membros da Estrela Vermelha estavam curiosos sobre o conteúdo do clipe, então eles secretamente encontraram o USB e abriu para assistir, mas eles foram pegos em flagrante por Tarzan. Como resultado, eles foram espancados até virar polpa, mas inesperadamente ele parou de repente e disse que eles poderiam assistir o quanto quisessem. Já que ele estava planejando enviar para o YouTube de qualquer maneira, se seu irmão mais novo fosse para o reformatório, Jill certamente entraria em colapso e cairia em seu AR. Além disso, o dinheiro que ele emprestou não era dele, mas de Han. O grupo não sabia que Gan-min estava escondido no armário e ouviu tudo. Ele bateu no armário para que eles se aproximassem para inspecionar. Então, de repente, ele saltou e nocauteou os dois em um instante, vendo-o olhando para o USB. Tarzan entendeu tudo. Jin não disse uma palavra e atacou primeiro. Este Tarzan era um especialista em judô e nenhum fracote. Gaman foi jogado no chão repetidamente, mas na verdade ele estava fingindo ser derrotado assim que recuperou o USB. Gan contra-atacou, chutando-o sem perder o ritmo. Ele estava prestes a usar seu golpe característico, mas Gan usou sua perna para bloqueá-lo e então lhe deu um soco nocauteador quando ele estava prestes a sair. Ele correu para 3 dos subordinados de Tarzan. A dupla entrou em pânico quando viu Gan-min sendo empurrado de volta para a sala. Seun planejou fingir começar uma briga para que a equipe Red Star tivesse que intervir, criando uma oportunidade para Ji-man escapar. Infelizmente, ele não sabia como amaldiçoar os dois estavam lutando quando Ji-woo os pegou neste momento. Gan-min ainda estava lutando sozinho contra 3 caras grandes, mas ele não estava perdendo nada e estava até dando uma surra neles. Os 2 caras de antes também acordaram e desceram as escadas para segurar Gan-min, tentando arrancar o USB de sua mão. Gan-min recusou para deixar ir, mas Tarzan conseguiu copiar o clipe para um computador e começou a enviá-lo para o YouTube. Ele contou tudo e se desculpou por esconder de Ji-woo, mas Ji-woo disse que deveria ter cuidado de todos eles desde o início, então ela correu com raiva para o escritório da equipe da Estrela Vermelha. Nesse momento, Gan saiu correndo pela porta carregando o computador inteiro com fios emaranhados. Ele planejou esmagá-lo para destruir o clipe, mas ele tropeçou e caiu. O computador voou para fora e parou bem aos pés de Seun. Gaming saltou para bloquear a equipe da Estrela Vermelha e disse a Si-hun para pegar o computador. Vendo os outros correndo sobre Chan, abraçou o computador de forma imprudente e saiu correndo. Ele foi perseguido pelo Red Star Team, finalmente sendo encurralado no telhado. Tarzan ameaçou e exigiu que Seon lhe desse o computador. Se você é um perdedor, então viva como um perdedor. Por que ficar tão nervoso de repente, mas até um verme se contorce quando pisado? Seien jogou o computador para baixo. Tarzan estava furioso e prestes a bater em Seon quando Ji-woo apareceu inesperadamente e o derrubou de cara no chão. Ele tentou se levantar, mas Jill lhe deu outro golpe de nocaute. A garota durona o avisou para não tocar nela ou em sua irmã novamente, e Jung perguntou a um professor sobre algo, e ele disse a ela que ela deveria ficar longe de Hanwi ou seria perigoso. Mas Han-yong não estava com medo, e chamou Hanni para encontrá-la diretamente para perguntar onde Hung-woo estava. Han disse despreocupadamente que ele devia estar fugindo de dívidas, mas Hyong sabia de tudo que Hanwi havia encenado o roubo de Chan-woo e então lhe emprestou dinheiro para transformar Han-woo em um peão. Ela disse a ele para deixar Hun-woo ir, mas ele disse que ele estava além de salvação e que se ele abandonasse a escola, ela deveria simplesmente ignorá-lo. Ela insistiu que ninguém valia a pena ser abandonado, mas Han, nós apenas sorrimos. Fracamente seus olhos cheios de significado, dizendo que ela logo ficaria desapontada. Gamin, que está sendo arrastado pelo inspetor pela orelha, percebeu que ele havia deixado cair o USB. Ele disse que queria pegá-lo, mas infelizmente o valentão Mi o pegou primeiro. Ele a viu alegremente indo devolvê-lo a Tarzan, mas não ousou dizer uma palavra. Mas então ela se lembrou do lamentável GW Woo, e ele reuniu toda a sua coragem e gritou: "Ei você!"
Depois de xingar, ela enlouqueceu e correu sobre o Wu. Perturbado, ele também gritou. Fechou os olhos e bateu nela, derrubando-a no chão. Então rapidamente agarrou o USB de Wu, acidentalmente viu e elogiou ele. Ganhou dizendo que ela estava finalmente agindo como uma estudante Ju Sung. De repente, Hun Woo apareceu com o rosto sombrio e caminhou em direção a Tarzan. Descobriu que Han havia se encontrado com Yan Wu e revelou que Tarzan foi quem o roubou e também fez o clipe para ameaçá-lo, e sua irmã. O idiota deu a Hun Woo uma faca para se vingar. Hun Woo puxou a faca e investiu contra Tarzan. Sangue foi derramado. Hun Woo ficou atordoado quando percebeu que Ah Ga-young havia sido esfaqueado. Ela tinha intencionalmente levou o golpe para salvá-lo de volta. Alguns dias atrás, Han Jung descobriu que Hun Woo e sua irmã eram órfãos e dependiam um do outro para viver. Ji Woo amava esportes, mas não tinha dinheiro para praticar, então ela decidiu se concentrar nos estudos. Hun Woo se importava com sua irmã e queria ganhar muito dinheiro para ajudá-la a realizar seu sonho. Mas, como ele estava muito ansioso para ganhar dinheiro, ele caiu na armadilha de Han e se tornou seu lacaio Han Jung. Só conseguiu dizer a Hu Woo para não desistir e então desmaiou. Gan-min a carregou freneticamente para o hospital. Felizmente, a cirurgia foi bem sucedida e Han Yang acordou. Ji-woo pessoalmente levou seu irmão para a delegacia e depois foi ao hospital para visitar a professora. Ela ficou do lado de fora por um longo tempo antes de finalmente ousar se desculpar com ela, mas Hyong não culpou ninguém e apenas gentilmente mencionou o grupo de estudos. Ele decidiu não transferir mais escolas e estudaria com todos eles, persuadido por todos. Guo finalmente concordou em se juntar no dia seguinte. Gaming estava entretido decorando o quadro do grupo de estudos. Esse cara era um caso perdido. Ji-woo perguntou sem jeito a Se-un. Ele realmente é ruim em estudar? Ele não é o único? Alguém o elogiou dizendo que era muito legal, o que o fez sorrir. Parecia que ele só conseguia ouvir elogios. Min se perguntou quem seria o novo membro. Veja, Han disse que Han foi preso pela polícia, mas ainda tinha um olhar presunçoso no rosto e até chamou o policial pelo primeiro nome, como se tudo fosse previsível. Ele e Han Woo deveriam ir para a detenção juvenil, mas de alguma forma Han foi libertado imediatamente. De repente, uma grande pedra voou e quebrou a janela. Havia um cara. Lá embaixo, chamando o nome de Gan, descobriu-se que Tarzan não ousou dizer que foi espancado por uma garota. Então toda a escola estava convencida de que Ji-man o havia derrotado e que o calouro desafiar a classificação da classe mais velha era uma violação das regras não escritas. Os caras estavam aproveitando a oportunidade para alimentar as chamas de Tai-ho, o melhor estrategista da 11ª série. Por isso ele foi desafiar Jaemin para afirmar sua classificação. Mas inesperadamente Jaemin disse sem rodeios que você seria o chefe. O idiota ficou animado pensando que Gan-min estava com medo dele, mas o cara disse que está totalmente menosprezando você. Tel transbordou e jogou sua carta de as. Jun, o ruivo, que tinha acabado de se inscrever para entrar no grupo de estudos, ameaçou rasgar o formulário para trollar Gaming e também anunciou que qualquer um que ousasse se inscrever para entrar no grupo de estudos certamente seria espancado. Qualquer coisa, menos atrapalhar o grupo de estudos, era imperdoável. Gaming voou direto do quarto andar como o Homem-Aranha. Seu punho pousou no rosto de Tai antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Todos ficaram atordoados, exceto Jun, o ruivo, cujos olhos estavam brilhantes. Lee Jun era um aluno do 10º ano na escola Jung. Ele era obcecado por lutas desde criança, mas infelizmente sempre apanhava, praticava diligentemente todos os tipos de métodos, mas ainda ficava para trás. Decidiu se inscrever na escola Jung para aprender com os melhores bandidos. Era como um peixe encontrando água. Ruivo fez um rápido progresso e subiu para o 17º lugar na tabela de batalha. Mas toda vez que declarava guerra ao 16º lugar, ele era espancado até virar polpa. Um dia ele acidentalmente testemunhou o incrível chute de tornado de Jin e queria se tornar seu discípulo. Então escreveu um aplicativo para junte-se ao grupo de estudo também escrevendo. O objetivo era dominar a escola de Jung. Gamin olhou para ele e imediatamente o expulsou. Este grupo é para estudar, não para lutar. Ruivo implorou por um longo tempo e foi forçado a aceitar um estudo.
Só que Gaming abriu a porta imediatamente dando-lhe um teste, enquanto todos iam visitar o professor. Ruivo terminou meticulosamente o teste, quando um cara com cabeça de alho entrou usando todas as tatuagens pretas em si mesmo fumando um cigarro. Não. Uma coisa de gangster de verdade. Ele erroneamente pensou que cabelo ruivo era G em pé, na cabeça de a 10ª série. Disse a ele para seguir para fazer o teste. O cabelo ruivo reconheceu o nome como Gam Min, então pulou no carro do policial. Cabeça de alho. O homem visitou Han Jung, descobriu que eles se conheciam de um caso no ano passado. Ele se perguntou por que ela escolheu ensinar na escola Jung, cheia de bandidos, enquanto estava no carro. O cabelo ruivo se lembrou de seu amigo quando ele era jovem. Ele era frequentemente intimidado. Felizmente, lá para protegê-lo e encorajá-lo. Ele preza sua amizade com a tia. Mas depois ele passou no teste para se juntar a Ian Bake, e então parou de brincar com ele. Completamente, o carro parou em frente a um armazém escuro. O Koch se apresentou como um especialista em recrutamento da gangue Yonbite. Este é o exame de admissão para a força de reserva, apenas para os 3 melhores alunos de cada escola. Tudo o que você precisa fazer é tirar a chave do capô do carro para entrar na gangue e você ainda pode ficar com o carro. Claro que não é tão simples. Ele tem que passar por 3 caras com uma lista inteira de más ações, de pequenos furtos a agressões. O ruivo amaldiçoa uma Blue Streak e avança quando Gimane e os outros voltam para a biblioteca. A ruiva Júnia em lugar nenhum. Jill diz que qualquer um com cabelo tingido como pasta de pimenta é 100% um bandido. Que tipo de estudo ele poderia fazer, já que todos estão perdendo a esperança. Giano entra em coque. Zomba os alunos de Jung realmente têm o que é preciso para serem bandidos. Não é de se admirar que seja conhecido como o campo de treinamento para gangsters juniores, mas depois da tentativa patética de luta do cabelo vermelho, ele sabe que esse cara não é G-Man, aquele monstro raro na história de Jung. Ele fica furioso batendo nele e declarando que você está morto. Como você ousa me enganar, enquanto ele está prestes a distribuir alguns dor séria. G-Man e os outros irrompem agitando os resultados dos testes. Gaman anuncia que o ruivo passou no exame de admissão do grupo-chefe. Boom dá uma risada maliciosa. Essas crianças têm um senso de lealdade. Eu dou isso a eles, percebendo que Gamin é o verdadeiro monstro que ele está procurando. Ele pisa no ruivo e o desafia a vir e salvar seu amigo. Considere isso um teste da gangue. Yon Baek Timman desconfia da libertação excepcionalmente rápida de Han, e como ele sabia seu nome, mesmo tendo acabado de ser transferido a algo suspeito nesta estação. O capitão diz a ele para não exagerar. Ele é apenas um garoto do ensino médio. A dupla está tremendo como folhas em frente à delegacia de polícia, planejando relatar o sequestro de cabelo ruivo pela gangue Yanbit. Veja, Hun conforta seu amigo de qualquer maneira. É menos assustador aqui do que enfrentar aqueles gangsters diretamente. Vendo o desafio de coques na cabeça, Jamin cutuca Jiwoo. Ela diz a ele para ter cuidado ou sua mãe vai se preocupar. Acontece que Gamin estava apenas preocupado à toa. Jill não se intimida nem um pouco com seu oponente corpulento. Jian Yos também acerta um soco no queixo com precisão perfeita. Homens gays. O oponente está muito confiante porque ele tem uma faca na mão. De repente, Gamin enrola um pedaço de papel e o usa como arma, deixando-o saber que o conhecimento é ainda mais forte do que facas e espadas. Ele usa o papel enrolado para desarmar seu oponente e então dá o soco final. Diano derrotou seu oponente, então Gun vai apoiar Jiwoo. Depois de terminar, ele correu para salvar o cabelo ruivo. De repente, Red Boon usou apenas uma mão para bloquear seu soco e então deu um soco em Gamin na parede. Ele voa para chutar, mas Boon consegue contornar e deu um soco nele de uma forma reconhecendo que esse cara é uma verdadeira besta. Todos os 3 atacam em grupo em sua cabeça. Boon ainda resiste calmamente, dando a todos um bocado de dor. Mesmo sendo atingido pelo soco de Gun, não o afeta. Ele pergunta a Gamin por que ele está protegendo aquela cabeça de morango inútil que ele está apenas segurando ele. O que ele não sabe é que G-Man tem mais uma técnica secreta que não usou quando era jovem. Seu professor de artes marciais o proibiu de usar esse movimento porque era muito perigoso, sabendo que Ji-Man estudou tanto, mas ainda assim obteve notas baixas. O professor disse que as pessoas só melhoram quando tem um oponente à altura.
A pontuação do teste do Ruivo foi de 24 em 100. Uma pontuação muito baixa, mas ainda maior do que a obtida em minutos. Ele declarou que o Ruivo não era um obstáculo, mas um oponente formidável. O Ruivo ficou profundamente tocado porque seu velho amigo sempre o desprezou, nunca o considerando um rival à altura. Jin decidiu lançar a técnica proibida, avançando e chutando a cabeça de Boon, mandando-o voando contra a parede. Em seguida, houve uma sessão de massagem gratuita e ele finalizou com um soco que quebrou a parede. Os companheiros de equipe olharam para Gaman com admiração, como se ele fosse algum tipo de mutante. Enquanto Gaman ia pegar seus óculos, um carro de repente acelerou em direção a eles em uma velocidade vertiginosa. O Ruivo empurrou Gamin para fora do caminho bem a tempo. Um cara saiu do carro sorrindo e oferecendo a Gemin a posição de gerenciar as forças de reserva para Yan. Bak Jianmen recusou sem hesitar. Vamos para a faculdade. Ele se virou para zombar. Jianyo, você veio a esta escola. Para homenagear alguém, esse é o último desejo da sua mãe, Jian. Yo ficou furioso e avançou, mas ele saiu em disparada. Jianyo imediatamente saiu atrás deles em sua motocicleta. Neste momento, a dupla também levou a polícia até a cena. O detetive Taman não conseguia acreditar que um garoto do ensino médio havia capturado um criminoso notório da gangue Yonbake. Jivu exigiu um certificado de mérito por fazer a contribuição, esperando que talvez isso lhes desse pontos extras no exame de admissão à faculdade. Mas Taiman disse: certificado de mérito, minha bunda. Vocês têm sorte, não vou prender vocês crianças por agressão. Até ele ficou bravo. Taman se desculpou por deixar os gangsters correrem soltos, mas disse que não poderia recompensar ações violentas. Ele deu a Jiemen seu cartão para ligar quando necessário se estiver ao meu alcance. Eu tentarei o meu melhor. Ji-woo comentou que esse velho não era um tipo de lixo. Quando eles se viraram, Gan tinha ido embora. Descobriu-se que ele estava com medo de sua mãe repreendê-lo. Então ele rapidamente entrou no ônibus. Detetive Taman relatou o incidente a Han Jung, dizendo que, graças ao grupo de Jin, a polícia tinha mais pistas sobre Han. Nós descobrimos que o cara de antes era Min Huan, o braço. Direito mais confiável de Han depois que Kamin pousou na casa de Han Lista Negra e recebeu uma classificação de 4 estrelas, a mesma que Han Jung naquela noite. Todos estavam trocando mensagens de texto alegremente. O Ruivo, que estava deitado no hospital, também agradeceu a todos. Todos perguntaram qual era o plano e o líder da equipe, Gan, disse para estudar 14 horas por dia. A partir daquele dia, as 5 pessoas começaram seu caminho de estudo diligente. O grupo estudou junto, estabelecendo uma regra de que quem tirasse a pior nota seria punido naquela manhã. Ao chegarem ao portão da escola, foram abordados pela equipe Estrela Vermelha de Tarzan. Ele disse a eles para irem para casa e pegarem seus casacos de inverno ou seriam punidos. Felizmente, a senhorita Gai Yang chegou bem a tempo de resgatá-los durante a transição sazonal. Os alunos podem usar uniforme de primavera e verão a senhorita Kai Yen. As Estrelas Vermelhas não sabem a regra. A gangue do Tarzan ficou extremamente irritada, mas não pôde fazer nada. Gamin e os outros ficaram muito felizes que a senhorita Hanang recebeu alta do hospital. O cabelo ruivo gritou de excitação. Nosso grupo é o melhor. Até nosso professor foi esfaqueado algumas vezes e Jung foi se encontrar com o diretor para relatar sobre o clube de estudos e que Hyun-woo havia sido enviado para a detenção juvenil. Ele ficou muito satisfeito ao ouvir que ela havia lidado com a situação de Hyun-woo sem problemas. Mas depois ficou furioso quando viu o pedido para estabelecer um comitê disciplinar para Han-woo. Han Jung anunciou que o grupo de estudo havia sido oficialmente reconhecido. A primeira atividade foi um intercâmbio com escolas e almas. O grupo estava se preparando animadamente. Por algum motivo, todos estavam bem vestidos em casa, mas quando chegaram à capital, estavam vestidos como caipiras. O mais horrível era o cabelo ruivo com sua roupa vermelha e branca. Todos cobriram a boca e riram, fazendo-os querer desaparecer. Eles estavam caminhando. 2 bandidos os assediaram, exigindo acertar suas contas. Eles estavam basicamente dizendo que pareciam caipiras. Uma reunião de revisão ocorreu imediatamente. Os 2 tiveram que se ajoelhar e jurar repetidamente que não desprezariam seus amigos da cidade central novamente. Vendo seu professor se aproximando, Ji-woo finalmente os deixou ir. O único que faltava era Gamin. Descobriu-se que ele estava nervoso em conhecer as crianças inteligentes, então ele ficou acordado a noite toda e dormiu demais. Os outros caras ficaram atordoados quando viram a escola magnífica além de suas imaginação. O antigo professor da senhorita
Han Jung apareceu liderando o grupo em um passeio. Esta era uma das 3 escolas de ensino médio mais prestigiosas, com uma taxa de aceitação extremamente alta no ensino médio. Todos os alunos participavam de pelo menos um grupo de estudo. As instalações aqui eram de primeira linha, mas o rosto da garota estava frio enquanto ela parecia olhar para o grupo, o que deixou Ji-woo bravo entrar na sala de estudo. Não era nada melhor as crianças. Manil apenas se enterraram em seus computadores, sem se preocupar. Em interagir, a dupla apenas engasgou e elogiou seus equipamentos sofisticados. Havia até canetas multicoloridas. É isso que Jaemin pensa que uma atividade em grupo deveria ser esperando. E esperando Gamin ainda não chegou, descobriu-se que Ji-woo havia enviado uma mensagem com o nome errado da escola, Manx. Mas os dois não estavam preocupados com Gamin se perder, porque não havia uma escola com esse nome na época. Gamin estava parado em frente à velha e desolada escola maníaca. Ele entrou confiantemente pensando que esta era realmente uma escola com uma longa e tradicional história. Gamin se perdeu e vagou por uma escola mal assombrada. Han e Min Huan estavam lutando contra outra gangue. Han friamente derrubou cada cara, um por um estalando seus braços e pernas como galhos secos. O último cara entrou em pânico e implorou por misericórdia, mas ele ainda acabou com uma perna quebrada. Han disse que foi assim que ele os treinou. Um grupo controlado pelo medo era mais fácil de gerenciar mais tarde. Então ele unificou as gangues no sul, e todos eles tiveram que usar seu sistema de classificação. A ambição desse cara louco não era apenas ser igual ao seu pai, o chefe da gangue de motos, Yan, mas esmagá-lo e subir ainda mais alto na sala do grupo de estudo. A equipe de Jussu se sentiu abafada. Então eles sugeriram jogar um jogo quebra-gelo. Inesperadamente, o líder do outro grupo zombou e foi embora. Ji-woo ficou furioso e a bloqueou para perguntar qual era o problema. Mas ela respondeu bruscamente, perguntando por que eles estavam arruinando suas vidas. Seun falou admitindo que Ju tinha fama de durão, mas pelo menos eles queriam estudar direito. De repente, uma pessoa apontou para uma escola decadente ao lado, acusando que ultimamente eles têm sido constantemente intimidados por aqueles caras da outra escola. Os valentões estavam dificultando a vida de um garoto de cabeça raspada. Esses idiotas roubaram 3 milhões do cartão de crédito do garoto de cabeça raspada, a ponto de sua mãe ter que cancelá-lo. Mas eles ainda estavam forçando-o a pedir mais dinheiro para roubar a cabeça raspada. Tentou implorar a ele, mas o líder o espancou com tanta força que seus dentes e lábios ficaram todos bagunçados. Ele até o desafiou a chamar a polícia, dizendo que eles cuidariam de seus pais antes de ir para a cadeia. Ele ordenou que seus subordinados tirassem as calças da cabeça raspada e filmassem. Descobriu-se que o nome do garoto azarado da cabeça raspada era Jung-min, um membro do grupo de estudos da escola de Manil. A equipe de Manil imaginou que, como ele ainda não estava lá, provavelmente foi pego pelos valentões da outra escola SCH. Mas ninguém se atreveu a chamar a polícia porque alguém já tentou antes e seu pai acabou com o crânio fraturado. O grupo de Ji-woo ficou chocado ao saber que a escola ao lado se chamava Manx. Gan ficou impressionado e disse que, com tantos desenhos, devia ser uma escola com foco em arte. E também havia manchas de sangue no chão. Estudando tanto que eles acabam tendo problemas com narizes, mas ainda assim vão para a escola. Era realmente uma escola famosa. Vagando por aí por um tempo, eles encontraram a gangue de valentões de Manik. Ouvindo-o se apresentar, a outra suspeita era que a escola Jung queria expandir seu território lá. Mas quando Gamin se abaixou para pegar seus óculos, um cara tentou atacá-lo furtivamente, mas Gamin acabou socando um extintor de incêndio amassando-o. Ele pensou: agora entendi, um bom aluno nunca jogaria seus óculos daquele jeito na sala. Apenas um cara ficou de guarda com a cabeça raspada ouvindo o barulho lá fora. Ele pensou que seus amigos estavam apenas dando trabalho para outro garoto. Quando ele saiu, viu toda a sua equipe caída por aí gemendo. G o nocauteou também, então devolveu os óculos para a cabeça raspada. Por algum motivo, ele olhou para os homens de G como se o reconhecesse. Naquele momento, o grupo de Seun ligou perguntando se ele estava escola maníaca. Ele viu os homens Jun, lá a cabeça raspada, parecendo alheios. Disse: eu sou Jung-min, mas corra rápido agora. Não é hora de conversar muito tarde. O líder havia retornado e imediatamente jogou Jin em uma mesa. Ele deu a cabeça raspada, seus óculos para segurar e se levantou para lutar. O telefone ainda estava ligado, então a equipe de Kun podia ouvir claramente os sons da luta. Mas o ruivo disse que o outro cara era o único em apuros ali. A luta estava chegando ao fim. O líder levantou Gamin com a intenção de jogá-lo no chão.
mas inesperadamente levou uma joelhada na boca. Jaemin pediu seus óculos de volta e convidou a cabeça raspada para voltar para a escola de Manila. A partir daquele momento, os dois grupos realmente começaram a se conectar. A equipe de Manila não manteve mais distância, mas compartilhou com entusiasmo suas experiências de estudo em grupo com o grupo masculino de GAM. A professora também ensinou a todos eles muitos conhecimentos úteis antes de se separarem. A líder do outro grupo se desculpou proativamente por sua atitude rude no início. Ji-woo também se desculpou pelo mal-entendido, dizendo que tinha um complexo de superioridade. É um idiota com complexo de inferioridade. Alguém corrigiu. Você já é burro e está tentando usar palavras grandes. Jungmin pediu a Jaemin para falar em particular para se desculpar. Descobriu que ele era o melhor aluno da classe no ensino fundamental e se recusou a deixar Gaman entrar no grupo de estudos. Ele se desculpou por ser tão arrogante naquela época e disse que nesta escola ele percebeu que era apenas um sapo em um poço. Gamin disse que não estava com raiva, apenas com inveja dele. Mas agora, ele também tinha seu próprio grupo de estudos quando Gan se perguntou como ele o reconheceu. Cabeça Raspada disse como ele poderia esquecer No início do semestre, ele declarou corajosamente que seu objetivo era ser o número 1 da escola, mas quando chegou a hora do teste, ele estava em último lugar, mas ainda assim se esforçou e não desistiu. Você tem que continuar perseverando, ele disse. Quem sabe? Talvez mais tarde você seja o melhor da escola e, em seguida, o melhor do país. Gan ficou emocionado. Seus olhos lacrimejaram. No dia seguinte, o grupo estava animado para ir para a sala de estudos, mas quando abriram a porta, viram que era uma bagunça com teias de aranha por toda parte. Este lugar provavelmente não era usado desde que os dinossauros foram extintos. Todo o grupo ficou desapontado, exceto por Gamin, que estava pensando entusiasticamente em como reorganizar o quarto. Sein concluiu que esse cara provavelmente estava em outra dimensão. Mesmo assim, todos arregaçaram as mangas e começaram a limpar, já que essa seria sua base. Vassouras, trapos. Todos trabalharam duro. O professor veio e os viu sorrindo orgulhosamente. Ele não conseguiu colocar as cortinas, mas Sehun ajudou ansiosamente. Esses dois pombinhos estão tramando algo? An-jong foi ver o chefe do departamento de assuntos acadêmicos. Ela apresentou um relatório disciplinar sobre Hano, dizendo que era a única maneira de mudar a escola. O chefe do departamento disse que era muito arriscado e ela não tinha nada além de entusiasmo, então ele não podia confiar nela. Ainda, em vez disso, ele queria testá-la. Primeiro, finalmente, o grupo de homens G transformou o depósito dilapidado em uma sala de estudo bastante decente, enquanto eles estavam aproveitando os frutos de seu trabalho. Um cara entrou fumando um cigarro, as veias de Ji-woo, estourando, estava prestes a bater nele, mas o idiota ativou seu modo de conversa fiada de poder. Vocês perdedores são tão estúpidos, só porque vocês se amontoam, não significa que vocês vão se tornar inteligentes. Jaemin estava ansioso para dar um soco nele, mas Kun disse que tocá-lo significaria problemas com o vice-diretor. Descobriu-se que esse cara boca suja era Haman, o aluno número 1 na 10ª série. Ele chamou Gan de estúpido com um corpo bem desenvolvido. Então ele se virou para C1 e o chamou de mendigo, perguntando se ele estava planejando dar aulas particulares para esses idiotas por dinheiro. Naquele momento, Hong Jung entrou e a boca suja imediatamente mudou para o modo de bom aluno e foi embora. Gan perguntou quando seriam os exames de meio de semestre e declarou ousadamente que tinha que vencê-lo com suas habilidades acadêmicas. Esse cara era muito confiante. Primeiro eles precisavam saber onde estavam. Han Jung começou a ler as notas do teste de nivelamento. Juni, ruiva, obteve 31 pontos, classificada em 132º lugar, 223º lugar em toda a série. Gil obteve 14 pontos, classificada em 108º lugar, então ela era ainda mais burra do que a cabeça de molho picante. Ele ganhou 29 pontos, classificada em 162º lugar, não muito melhor. Finalmente, Jin obteve apenas 8 pontos, classificada em 239º lugar, 230º lugar em toda a série. Verdadeiramente o rei dos maus alunos, em contraste com Bookworm Sehun, obteve 95 pontos, classificada como TW na série. Se você não contasse C1, esse grupo era basicamente uma coleção das crianças mais burras da escola, mas ainda havia 20 dias. Até as provas de meio de semestre, H. Jung disse que se seguisse suas instruções, talvez um milagre pudesse acontecer quando o grupo estivesse indo. A ruiva revelou o desafio para Han Jung
que ele ouviu que o chefe acadêmico lançou um desafio a ela para aumentar a classificação de todo o grupo de estudo em 10 posições, e ela aceitou imediatamente sem hesitação. O grupo inteiro fez uma careta e começou a suar frio. Só. G me teve facilidade. Ele só precisava vencer algumas das crianças com as classificações mais baixas. Eles estavam planejando sair para comer para aliviar o estresse. Mas Sehun saiu correndo. Ele estava correndo freneticamente enquanto ligava para o pai. Antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa, ele foi repreendido por não estar no canteiro de obras, mesmo eles sendo pobres. Sehun tinha sido um aluno super inteligente desde pequeno. Uma vez ele tirou nota máxima em inglês e ele correu animado para casa para mostrar para os pais. Mas eles estavam brigando porque sua mãe tinha sido enganada e estava muito endividada porque ele era muito pobre. Os homens o chamavam de mendigo e encontravam desculpas para intimidá-lo de volta ao presente. Ele viu Sehun parado no meio da estrada e pediu para ele ir junto. Ela agradeceu por ajudá-la lá atrás. Na delegacia, Sehun explicou tudo calmamente, mas disse que Gun era o verdadeiramente incrível, derrubando todos aqueles valentões e gangsters como um super-herói em uma história em quadrinhos. Ele mesmo era apenas um personagem de fundo. Alguém lhe disse para não se subestimar, dizendo que ousar quebrar o computador bem na frente de Tarzan também foi muito legal. Então eles correram para casa e Mahi, o boca suja, chamou Sehun de mendigo e deu um soco nele, fazendo seu nariz sangrar, vendo que ele levou um tapa. Sien ficou com raiva e tentou revidar, mas a boca suja esmagou-o na boca. Você nem consegue cuidar de si mesmo e está tentando ser um herói. Você é apenas G, significa Aaron, garoto. Não pense que você é nada especial. Boca suja. Arrogantemente arrastou Hyuan para longe, sem esquecer de dizer a seus subordinados para continuarem batendo em Sehun. Naquele momento, homens gays apareceram e o sacudiram, mandando-o voando contra uma parede. Estou entediado de apenas sacudir jogos. Vamos jogar pedra, papel, tesoura. O perdedor é sacudido. H-Man ficou furioso e deu um soco, mas G-Min bloqueou e o jogou no chão. Então ele exigiu jogar pedra, papel, tesoura novamente. Os outros tentaram pegar fotos, mas ele confiscou seus telefones e apagou tudo, vendo, olhando para baixo. Gi-man disse que somos os vencedores, mas ele afastou a mão de Gun, dizendo que só você é o vencedor em casa. Sehun levou um tapa na cara de seu pai por não ir ao canteiro de obras para aprender o ofício. Ele não se importava com o rosto de seu filho estar machucado. Ele apenas continuou exigindo que ganhasse dinheiro para pagar as dívidas de sua mãe. Kun disse que ganharia dinheiro depois de se formar, mas seu pai continuou a gritar e repreender, descontando toda a sua raiva da mãe de Sen nele. Desanimado, saiu e encontrou Gan-min parado do lado de fora. Gan-min o convidou para sua casa, dizendo que se pegássemos um táxi, agora ainda poderíamos chegar às 10. Minha mãe não vai nos repreender. Ele tinha tocado sem querer na dor de ser pobre. 10,1 para um táxi não era nada para G-Man, mas era uma grande quantia de dinheiro para Sehun homens gays. Sempre foram despreocupados em ajudar seus amigos, o que só fez Gam se sentir mais como um fracasso, tanto em termos de origem familiar quanto de suas próprias habilidades. Ele não podia comparar isso a Gan-min de forma alguma. A mãe de Gan mandou uma mensagem para ele pedindo para voltar para casa. 10:0. Era o toque de recolher que ela havia estabelecido para ele. Gan-min ficou atordoado por um momento, antes de entrar em um táxi sozinho pensando que seu protetor Sehun o tinha feito se sentir inferior. Eram 959 e ainda faltavam 6 quilômetros, então ele definitivamente se atrasaria. Kun vagou por aí com pouco dinheiro sem saber para onde ir. Para piorar as coisas, ele encontrou o boca suja novamente. Ele disse que precisava bater nele para dormir. Bem, naquele momento, uma ligação chegou. Sehun olhou ao redor confuso e de repente abaixou a cabeça, mas errou o outro cara. Depois disso, ele continuou a desviar dos golpes vez após vez. O homem do jogo estava no telhado do prédio de Shan, dando instruções remotamente, movimento por movimento. Desta vez, o homem do jogo não disse ao leitor para se esquivar, mas para contra-atacar ativamente. As coisas estavam indo bem quando algo inesperado aconteceu. O homem do jogo ainda estava dando instruções com entusiasmo, mas Cian não o seguiu e foi atingido repetidamente. Agora eles perceberam que o telefone estava sem bateria. Jin entrou em pânico e correu para ajudar. Enquanto isso, Sehun estava sendo espancado violentamente, apenas cobrindo a cabeça e aceitando,
Mas até mesmo um verme se transforma. Ele pulou com a intenção de ir com tudo e acidentalmente deu uma cabeçada no rosto de Min, deixando-o inconsciente. Os homens do G chegaram bem a tempo de testemunhar os pés de Xian. Às vezes, a vitória não precisa ser grandiosa. Basta superar a si mesmo uma vez, como quando Min acertou uma pergunta em um teste. Min Juan se gabou de ter acabado de criar um grupo dedicado a proteger os fracos, chamado No Reason. Ele ficou muito satisfeito com o nome porque era como se ele fosse louco e imprevisível, fazendo o que quisesse sem precisar de um motivo. Ele fingia proteger os fracos, mas na realidade estava apenas procurando desculpas para espancar os valentões, e então criando oportunidades para eles continuarem a intimidar a semana. Esse cara só queria que a sociedade fosse o mais caótica possível, para que ele pudesse ter mais drama para assistir jogando. Chegou em casa às 11h30. Sua mãe estava esperando por ele. Seu rosto estava cheio de raiva. Ela não o deixou explicar. Apenas olhou para Sene e então declarou friamente: "Amanhã você está transferindo escolas." Gaming disse tristemente que estou indo embora, cuidem um do outro, Sion. Pensou que sua tia estava apenas ameaçando-o, mas Gaming insistiu que quando sua mãe dizia algo, ela falava sério como: "Quando seus pais se divorciaram." Ela tinha dito isso antes também. "Minha mãe não precisa de mim. Seja um bom aluno. Ela só precisa que eu fique longe de gangues e me torne uma boa pessoa." Com certeza a mãe de J-Man entrou e deu a ele uma lista de novas escolas para escolher. Agora eles acreditavam que sua mãe não brincava. Sen se perguntou por que ele era tão rico, mas obcecado por estudar. Mas esse era um segredo que Gaming não compartilhava com ninguém desde pequeno. Ele estava sob pressão porque seu pai era um gênio. Ele tinha expectativas muito altas para J-Man, enquanto ele era um aluno terrível. Esse também era o motivo pelo qual os pais de Jin brigavam com frequência na manhã seguinte. A mãe de Gamin foi solicitar uma transferência escolar para ele. O grupo inteiro ficou ansioso, mas não havia como nenhuma escola em Yinshan aceitar um aluno de uma gangue, especialmente um aluno ruim de primeira linha como Gemin. O grupo inteiro deu um suspiro de alívio. Pela primeira vez, eles achavam que ser um aluno ruim era sorte, enquanto eles estavam comemorando. Eles ouviram a mãe de Gan dizer que se nenhuma escola o aceitar, nós nos mudaremos para Seoul. O único jeito é convencê-la de que não somos crianças más. Deixe-me pular do prédio e então vocês correm para me salvar, seu idiota louco. Ei, sem xingamentos. Eu não estou xingando enquanto eles estavam discutindo. Eles viram um cara fumando bem na frente deles. O grupo inteiro entrou em pânico, correu para espancá-lo e então borrifou perfume para mascarar o cheiro de cigarro, mas foi inútil. A mãe de Gan já tinha visto pontas de cigarro espalhadas por toda parte e os cacos de vidro das brigas. O grupo bloqueou desesperadamente o carro para tentar convencer a mãe de Gan que esse garoto é muito inteligente e ele explica as coisas muito bem. Eu preciso aprender com os homens para me tornar o mais forte. Vendo-a prestes a ligar o motor, ele venceu em pânico, deixou escapar. Estou grávida de bebê de Jin e até fingiu estar enjoada, mas sua mãe permaneceu fria e foi embora. Uma ótima atuação, mas não funcionou neste momento. Han Jong correu quando descobriu que a mãe de Gan tinha acabado de sair. Ela disse preocupada que a tia não é uma pessoa comum, mas não podemos desistir. A mãe de Gan Man tinha acabado de decidir comprar uma casa em Seoul, sem nem mesmo vê-la primeiro. Um verdadeiro grande gastador. Enquanto isso, o motorista especialista Han Young estava derrapando e desviando, carregando todo o grupo para persegui-la. As crianças estavam gritando de excitação como se estivessem em uma montanha russa, e até a elogiou por ser tão legal, só que o cabeça de molho picante estava ficando tonto. Eles estavam prestes a alcançá-los quando, de repente, uma motocicleta bloqueou seu caminho. Um Young pisou no freio e girou o carro várias vezes antes de parar. Só o pobre garoto ruivo estava vomitando. Descobriu-se que esse idiota havia trazido toda a sua gangue para bloquear a estrada e impedir que os carros passassem. O ruivo o provocou. Você não pode vencer o Gan-min, então você quer que ele se transfira de escola agora, sem? O Gan-min ainda existe, eu. Não sonhe em ser o número 1. Ele terminou de se gabar e imediatamente começou a ser espancado. Ji-woo viu isso e imediatamente correu para ajudar o cabelo ruivo. Revivido, pulou de volta para lutar novamente. Finalmente, apenas o líder permaneceu. Cabelo Ruivo disse a eles para entrarem no carro e irem em frente dizendo que ele lidaria com esse cara. Mas Ji-woo imediatamente adivinhou que ele estava apenas com medo de enjoar antes de sair.
Jung deliberadamente bateu na motocicleta do líder, fazendo-o agarrar sua cabeça com dor. Cabelo Ruivo estava determinado a não perder outro amigo. Descobriu-se que uma vez Cabelo Ruivo desafiou alguém e foi espancado. Jaeman aconteceu de ver e perguntou por que ele estava tão obcecado em lutar. O Ruivo confessou que não se importava com classificações, ele só queria melhorar para poder encontrar seu antigo melhor amigo novamente. O Jaeman convidou seu amigo para o campo de beisebol, deixando seu amigo escolher uma de suas 10 técnicas especiais. O Ruivo imediatamente escolheu uma só, porque o nome parecia legal. Tang Sanzang, o grande chute do dragão. O Ruivo desencadeou o movimento atacando Theo com a aura de um deus, mas o resultado foi anticlimático. A mãe de Jin estava prestes a assinar o contrato para comprar a casa quando o grupo de W entrou correndo. Tia, não faça Gamin transferir escolas. Eu não estou grávida. Gamin disse que esses são os amigos pelos quais sou muito grato. Naquele momento, Han Jong apareceu. Sua mãe parecia gostar muito dela, mas isso não a fez mudar de ideia. Han Jong mencionou a morte do professor Yonga, a quem Han Jong respeitava muito e seguia. Naquele dia, ela ficou tão triste que pulou a entrevista de seleção de professores. Naquela época, a mãe de Jaeman a encorajou a confrontar a injustiça e não desistir. Essa foi a razão pela qual ela se candidatou a esta escola. Han Yong admitiu que Yuang não era bom, mas essas crianças realmente precisavam de Gamin. Eles formaram um grupo de estudos para melhorar. Juntos, esta escola definitivamente ficará melhor vendo a sinceridade de Han Young e o grupo que sua mãe começou a vacilar. De repente, Minan arrastou toda a sua gangue de bandidos para o café, expulsou todos os clientes e trancou a porta. Descobriu que havíamos descoberto que Han Jung havia enviado uma petição ao Departamento de Educação, então ele ordenou que Minan lidasse com ela. Hong Jong permaneceu calmo, pedindo a ele para esperar do lado de fora, enquanto ela terminava seus negócios com os pais. Se você tem negócios urgentes e quer incomodar os outros, você tem que pedir permissão, não ameaçá-los. Você sabe que Min Huan ficou furioso, jogou um copo de água no chão e ordenou que seus subordinados atacassem antes que Jin pudesse fazer um movimento. O oponente já estava caído, surpresa. Quem desferiu o chute divino não foi ninguém menos que sua mãe, um membro da Associação Nacional de Tao. Não é de se admirar que Ging fosse tão forte. Sua mãe elogiou Hong Jung por se tornar mais maduro, e então se voltou para a gangue Yanbe. Não ouse correr para suas mamães, os dois lados se enfrentaram em uma luta feroz e livre para todos. Mais tarde, Ging Min apresentaria sua mãe aos amigos assim. Jiu não é uma pessoa violenta. Ela sonha em se tornar uma professora. Ele é tímido, às vezes um pouco peculiar, mas muito carinhoso e leal. Veja, Hun é mal-humorado, mas muito gentil e inteligente. Cabelo Ruivo parece um bandido, mas na verdade é incrivelmente trabalhador no meio do caos. Han Yong tentou chamar a polícia, mas Minan de repente disparou uma arma. Quem pensaria que sua arma de brinquedo era real? Sua mãe rapidamente correu para proteger Han Jung. A janela de vidro foi quebrada pela bala e a moldura caiu bem na cabeça dela. Todos ficaram chocados ao ver sangue se espalhando pelo chão. Jimin ficou acordado a noite toda. Na manhã seguinte, ele veio para a escola com um olhar assassino em seu rosto. Ele foi direto para o telhado onde a gangue de Han costumava ficar, assim que o viu. Gamin correu e deu um soco, mas ele imediatamente recebeu um chute voador. Han sorriu dizendo: "Mesmo se você estiver com raiva, você deve se controlar um pouco. Esta é uma escola, você sabe." Naquele momento, o alto-falante da escola anunciou que todos os alunos deveriam se reunir. Han dissemos a seus subordinados para lidar com G-Man e saiu. Blonde disse que os outros dois deveriam seguir seu chefe. Ele sozinho era o suficiente para cuidar de gaming. Mas G desafiou todos a ficarem para que ele pudesse lidar com eles. De repente ontem, Jian Yob revelou que Hanwei foi quem deu a ordem para Minan. Ele também avisou que ele sempre teve 3 guarda-costas, dos quais Blonde era o mais feroz, G. Men atacou agressivamente para lutar contra todos os 3, mas sem surpresa foi espancado violentamente. Os outros zombaram dele, dizendo que com esse nível de habilidade você quer enfrentar todos nós 3. G-Man, de repente, se lembrou das palavras de seu professor. Se você deixar sua mente ser perturbada, você não será capaz de vencer ninguém. Ele imediatamente empurrou de lado toda a raiva em seu coração. Acalmou-se
e voltou a se concentrar para a luta desta vez. Gaming esquivou e contra-atacou, bloqueando efetivamente o chute voador de Blondie. E então começou a liberar técnicas proibidas lendárias. A primeira foi a habilidade divina de arrancar os olhos, seguida pela palma divina de agarrar os testículos, e então ele arrancou o brinco do oponente para vencer. É simples, jogue um pouco sujo. Ele estava prestes a sair quando Blondie pulou e correu atrás dele. Gaming imediatamente liberou o autêntico chute do grande dragão de Tang San Zhang, fazendo-o dormir na hora. Gaman lamentou que se não tivesse escolhido esta escola desde o início, se ele não tivesse insistido em formar um grupo de estudos, as coisas teriam sido diferentes, mas não há nada de errado em querer aprender e ajudar os amigos dentro do auditório. Han Yang declarou que protegeria os alunos intimidados até o fim, não importa quem estivesse por trás disso. Vendo Han nós parados abaixo, sorrindo. Gaming correu e deu um soco bem no rosto dele com um golpe devastador. Então acontece que o vice-diretor reuniu todos para anunciar que a senhorita A.J. Young havia registrado uma reclamação no departamento de educação. Isso fez a escola JU parecia um campo de treinamento da máfia, e os alunos foram rotulados como bandidos e gangsters. Os inspetores do departamento estavam prestes a aparecer, e a escola estava até em risco de ser fechada. Incitados por ele, os alunos furiosos exigiram que Han Jong se desculpasse. Han Jong não estava nem um pouco assustado, e corajosamente deu um passo à frente. Ela falou sobre a falecida professora Yonga, que uma vez quis mudar Jung, mas foi tragicamente assassinada. Foi Yong-ha quem reformou Han Jong no ensino médio, dando a ela a motivação para se tornar uma professora. Han Jong declarou que não queria mais troque os encrenqueiros, mas ela protegeria os alunos que foram afetados por eles. O vice-diretor entrou em pânico e correu para pegar o microfone. Naquele momento, Ji-man invadiu e deu um soco em Hanwei com um golpe de nocaute. Depois que Hanwei retaliou com um chute de gancho, Gaman avisou Hanwei que ele também era uma pessoa normal e que deveria parar de ser tão arrogante. A escola inteira estava animada com o drama super quente que tinha acabado de explodir. Os três mosqueteiros, estavam discutindo no telhado. O cabelo curto estava preocupado, doente, com medo. De Han, fomos expulsos da gangue, o que significaria que ele perderia sua maneira de ganhar dinheiro. A loira não se importou. Estava ocupada estudando vocabulário em inglês e acusou o corte de cabelo de vender o carro de Yan Baek para jogos de azar. Enquanto os dois se preparavam para lutar, o outro entrou correndo para detê-los. Min Huan perguntou a Hanu por que ele ainda não tinha lidado com a senhorita Han Jang-yan. É porque seu pai é um negócio B na escola, então você não ousa mostrar seu rosto? Han, dissemos. Vamos ver o que ela pode fazer depois de dizer que ele ligou para alguém para perguntar sobre a situação com a loira naquele momento. A loira estava visitando seu avô no hospital. Seu avô estava muito preocupado com seu neto. Ele disse que não ficaria em paz até ver seu neto se tornar uma pessoa decente. Blondie disse: "Então eu vou melhorar lentamente para que você possa viver mais e continuar estudando inglês." Blondie não tinha dinheiro para pagar o hospital. Desta vez, as pessoas concordaram em deixá-lo adiar o pagamento, mas o prazo estava muito próximo. Ele estava tão quebrado que não tinha dinheiro nem para comprar uma garrafa de água naquele momento. Alguém silenciosamente entrou em cena para ajudar. Era ninguém menos que Gaming Blondie. Se desculpou quando descobriu que a mãe de Gin estava no hospital. Ele entendeu por que ele tinha ido contra Han e Gi-man. Se perguntou por que Blondie estava seguindo as ordens de Han. Descobriu que durante a luta, ele tinha visto um cartão de vocabulário de inglês cair do bolso de Blondie, o que provava que ele também estudava. Blondie disse: "Por que estudar tanto apenas seguindo Han? Você, será aceito no grupo Yambit naquele momento." Buzzcut ligou e pediu a Blondie para se apressar, mas era tarde demais. Os dois bandidos já estavam lá. Eles eram Chung e Seon-ho, as pessoas que treinaram as forças da gangue. Yan Baek Blondie imediatamente se levantou e se curvou, vendo que eles queriam levá-lo embora. Gaming estava prestes a intervir, mas antes que pudesse falar, Blondie o empurrou para fora, provavelmente com medo de envolver Gaming. Blondie saiu correndo, esquecendo seu telefone naquele momento. Seu avô ligou quando Gaming visitou o avô, pediu a ele para ajudar a corrigir a lição de casa de inglês. Gaming disse que errou tudo, exceto 4 perguntas. Ele pensou que o avô ficaria triste, mas ele estava sorrindo feliz. Ontem eram 3 horas, hoje são 4. Gaming perguntou ao avô por quê.
Ele estava aprendendo inglês e disse que era por diversão que era o suficiente para ver o progresso a cada dia. Ele também pediu que ele dissesse a Blonde como aprender poderia ser divertido. No dia seguinte, o noticiário relatou um assassinato nas docas na noite anterior. Graças à câmera de vigilância, a polícia identificou o suspeito como um estudante do ensino médio de Young. Vendo a cabeça de Blonde, todos estavam ficando desconfiados sobre quem era. Nesse momento, o detetive Teman veio perguntar a Gaming se ele havia conhecido Blonde na noite anterior. Gaming contou a história de Blonde sendo arrastado pelos dois caras do Homem da Gangue, e Ian Bake revelou que Blonde era atualmente o suspeito número 1. Os Gaming ainda acreditam que Blonde não era tão ruim assim. Duo iniciou uma investigação e descobriu que, desde que Hanwee se matriculou, o número de assassinatos cometidos por estudantes do ensino médio aumentou drasticamente, enquanto os cometidos por adultos diminuíram significativamente. C1 concluiu que os adultos provavelmente estavam se aproveitando dos estudantes do ensino médio para cometer crimes e que os estudantes são melhores do que alguns dos gangsters, com melhor aparência, exatamente como ele disse. O entrou na conversa, deixando-se Hyun sem palavras. E teve que explicar a todos que os mineiros são protegidos por lei. Se eles cometem um crime pela primeira vez, eles só pegam alguns anos de prisão e depois são soltos. Depois de serem soltos, eles se juntam à gangue Ian Bake e então se tornam funcionários do Ian Bake Construction Group. Parece um bom negócio, mas tudo isso era apenas especulação. Não havia nenhuma evidência provando a inocência de Blonde neste ponto. G-Man relatou que no caminho para casa na noite anterior, ele havia sido parado por Buzzcut pedindo ajuda antes que ele pudesse perguntar mais. Chung o perseguiu e bateu em Buzzcut também, chamando Gamin de garoto ingênuo do hospital. Gamin tirou os óculos e o jogou para fora, deixando-o inconsciente. Ali mesmo, Buzzcut afirmou que Blonde não era o assassino naquela noite. Ele tinha visto Song-gun lavando a faca ensanguentada na gangue. Ian Bake, os mais velhos costumam fazer os mais novos assumirem a culpa. Ji-woo e o garoto ruivo ainda suspeitavam que Buzzcut só queria tirar vantagem do Jin, mas ele acreditava em uma coisa certa. Os olhos do loiro mostravam claramente um desejo de aprender. Hyun também falou em concordância. Ji-woo cedeu em ir com o fluxo. Esses tipos de olhos, claro que você tem que acreditar nisso, mas como limpar o nome do Blonde G-Man? Imaginou que eles queriam ficar com a faca se quisessem se livrar dela? Eles precisariam limpá-la naquela noite, G-Man. E os outros foram ao centro de treinamento de talentos do grupo Ian Bake para encontrar a arma do crime. G-Man pegou emprestado o uniforme escolar Hayak Chang de Guan-woo, um dos 3 caras da reserva Ian Bake que espancaram o garoto ruivo antes. Esse cara agora havia se reformado, e também disse que Jun-be ainda não tinha visto a luz. Se você o encontrar, eduque-o para mim. O plano era dividido em 2 grupos, G-Man e a duo de batalha. Se infiltrariam enquanto o duo amoroso guardava a distância, mantendo contato por meio de fones de ouvido sem fio. Quando eles encontraram os 2 guardas, Gamin e os outros deram os nomes dos 3 caras da escola Hayuk Chang. Os 2 caras disseram que seus rostos pareciam estranhos, mas eles os deixaram passar de qualquer maneira. O grupo inteiro estava animado, mas então eles foram chamados de volta. Um cara olhou atentamente e perguntou: "Você é Guan-woo?" Gaming está preparado para entrar no modo de batalha, mas ele só brincou se você vai para aulas extras ou algo assim, carregando uma mochila escolar quase. Entrou. O grupo todo ficou chocado porque havia tantas pessoas que descobriu-se que era a reunião geral de Ian Bake e todas as tropas regulares estavam presentes de qualquer forma, eles já tinham entrado. Jin decidiu encontrar a faca e então rapidamente saiu do adorável duo. Usou um drone para explorar e descobriu Honey e Song-yoon sentados em uma sala no 4º andar. Gaman e os outros se esgueiraram, planejando esperar que eles saíssem para procurar. Infelizmente, o elevador estava quebrado e nós e seu grupo nos voltamos para as escadas. Felizmente, eles já haviam escapado quando chegaram. De repente, Seon-ho ouviu o som de uma porta se fechando na direção do telhado e quis ir verificar. Jill ficou emocionada porque eles estavam se escondendo no andar Tuan. Mas então ela se virou e não viu Ji-man. Descobriu que ele havia escapado rapidamente para o telhado há um tempo. Felizmente, Seon-ho não. Descobriu que ele estava se escondendo no telhado, mas quando ele desceu, trancou a porta, prendendo Ji-man no telhado. Han chamou Blonde para o palco e anunciou que ele era oficialmente parte do Ian Bake. Ele deu a Blonde uma grande sacola de dinheiro,
como compensação por ele ter que ir para a cadeia por seu irmão mais velho. Aplausos ressoaram, mas o rosto de Blondie estava triste. Todo o grupo estava com dor de cabeça porque G-Man estava preso no telhado. O ruivo se ofereceu para fazer sua parte naquele momento. Jun Bi, de cabelo curto, descobriu os dois garotos. O ruivo disse a Ji-woo para encontrar a faca e que ele lidaria com esse cara. Os dois velhos rivais trocaram palavras acaloradas. Você levou um chute na bunda meu outro dia e não levou. Ainda não acordei naquela vez que vocês se uniram contra mim. 3 contra 1. É só por hoje. Vou te dar uma chance de se tornar uma nova pessoa. Mas ele foi imediatamente esfaqueado na coxa e chutado no chão. Seu fone de ouvido também foi quebrado em pedaços, cortando o contato com seus companheiros de equipe do lado de fora do SE. Ha-yoon viu o detetive Taeman aparecer constantemente incitando Gamin a se apressar antes que Blondie fosse pega. Ji-woo entrou furtivamente no quarto, vasculhou e encontrou uma gaveta secreta dentro, que era a arma do crime. Ela estava colocando na bolsa para usar como evidência quando sonho. De repente, Ji-woo entrou, assustada, e se escondeu debaixo da mesa. Quando ele se sentou, ela percebeu que ele estava usando uma tornozeleira eletrônica para criminosos perigosos que tinham acabado de sair da prisão. Um pouco depois, ela pensou que tinha escapado, mas Sen-ho deu a volta por trás e a pegou em flagrante na frente do detetive Taeman. Blondie confessou corajosamente o assassinato. Todo o grupo gritou e aplaudiu, sem se importar com o policial naquela noite. Os dois restantes do trio foram ao hospital para cuidar do avô, em vez de Blondie e eles. Inventou que estava ocupado estudando para as provas de meio de semestre para fazer o avô se sentir à vontade. O avô incentivou os dois a estudarem e disse para comerem bem. O Buzzcut estava ansioso porque não tinha notícias de Gamin e queria ir procurar a faca. Ele mesmo. O médico disse que o avô estava muito fraco e poderia falecer a qualquer momento. Embora ele não fosse capaz de ver o Blondie como uma pessoa excelente, ele também não deveria deixá-lo vê-lo como um criminoso. O cara ficou tocado e concordou em ajudar a limpar o nome do chefe e pagar as taxas hospitalares do avô. Inesperadamente, esses dois amigos estavam. O ruivo bastante leal estava lutando com o corte curto, mas levou outra facada na coxa. Ji-woo não estava se saindo melhor fugindo de Seon-ho quando ela correu para Chan-su depois que ela nocauteou Chan-su antes que ela pudesse correr. Ela foi agarrada pelo cabelo de Seon-ho. Gil tentou usar o velho truque novamente, mas ela foi contra-atacada e nocauteada. O adorável duo havia perdido o contato com Ji-woo e o ruivo, enquanto Gan-min ainda estava preso no telhado ansioso para resgatar seus companheiros de equipe. A senhorita Han Young ligou perguntando sobre sua lição de casa e dizendo para ele pegar seu caderno. Ele estava tateando, procurando o caderno. Neste momento, Song-gun estava vendo Hanu partir. Infelizmente, o desajeitado Gamin deixou cair o caderno bem na cabeça de Ye-in. Mas graças a isso, ele viu Ji-woo sendo levado em um carro por CN. Ho-gam-min jogou fora o dever de casa e colocou toda a sua força em chutar a porta. O adorável duo planejou enviar o drone para o telhado para encontrar Jiman, infelizmente antes que eles encontrassem seu companheiro de equipe. O drone foi pego por Min Hwan. Ele disse que W era o dono. Oh, não foi tudo para o inferno. CN o pediu a ele para ir resgatar seus companheiros de equipe com urgência no carro do detetive. Taeman. Blondie ainda estava teimosamente admitindo o crime. Descobriu-se que Hanu havia prometido fornecer um advogado de defesa. Apenas vá para a prisão por 3 anos, e quando você sair, poderá se juntar ao grupo Yanbaek. Ele até deu a Blondie um cartão de visita com seu nome já escrito. Ele disse a ele para tirar os flashcards de vocabulário de inglês do bolso e jogá-los no lixo. Não estou forçando você. Depende de você. Vendo a determinação de Blondie em admitir sua culpa, Taeman perguntou se você estava com raiva e o esfaqueou 3 vezes certo. Então onde está a faca? Blondie confirmou que o esfaqueou 3 vezes. Quanto à faca, o advogado responderia. Tai cara, suspiro. Você vai desistir da sua vida tão facilmente? Acontece que ele estava fazendo perguntas capciosas agora mesmo. A vítima foi esfaqueada apenas uma vez em um ponto vital. Vou perguntar uma última vez. Você é realmente o assassino? Blondie se lembrou das palavras de seu avô, Seon-ho. Estava prestes a tirar Jill quando Blondie apareceu para detê-lo, mas ele o espancou e o desafiou a trazer seus subordinados. Ele tem uma boca muito suja.
E assim que enquanto ele disse que os dois amigos do loiro chegaram neste momento, Ji-woo acordou secretamente, pegou a faca de evidências e fugiu. Embora os três estivessem lutando 3 contra 1, eles ainda estavam sendo espancados por Seon-ho. Ele também disse ao loiro que seria melhor para ele ficar obedientemente na prisão por um tempo. Ele realmente tem bênçãos, mas não sabe como aproveitá-las. Jo não aguentou e correu para amaldiçoar esse bastardo, enquanto o ruivo enfurecido agarrou a faca do oponente com força e desferiu um golpe de cotovelo, terminando com um chute giratório abaixo. Seon-ho continuou a bater em Blonde e Ji-woo. Finalmente, Jaemin apareceu com nunchakus na mão. A porta do telhado havia sido chutada e estava horrivelmente amassada. Seon-ho zombou. Que época é essa? Você ainda tem Bruce Lee? Não insulte Bruce Lee na minha frente. Então Gaiman correu e o acertou no rosto. Sen-ho retaliou com um chute de machado brutal. Ninguém usa nunchakus pesados em combate real, mas quando ele o pegou, descobriu que era leve, um de alumínio barato. Seon-ho tirou a camisa revelando um corpo coberto de cicatrizes e investiu contra alumínio barato. Seon-ho tirou a camisa revelando um corpo coberto de cicatrizes e investiu contra Gamin. Os dois lados finalmente trocaram golpes. Gaming foi derrubado por uma joelhada no estômago. Seon-ho se virou triunfantemente para provocar Blonde, mas Gaming se levantou. Ouvi dizer que você era forte, é por isso que tive que trazer nunchakus. Você é tão fraco como ousa arruinar a vida de outras pessoas? Sen-ho correu e atacou, mas Gun bloqueou facilmente e colocou a mão na barriga. Técnica proibida número 4. O soco sem polegada. Se Bruce Lee era famoso por seu soco de 1 polegada, o professor de Gun lhe ensinou o soco sem polegada. Antes que Se e Ho pudessem entender o que estava acontecendo, ele foi lançado voando em sangue vomitado. Gaming correu para ajudar Blonde e o convidou para entre para o grupo de estudo, mas Blonde disse que não aguentaria voltar para a escola. Vendo esse Kyung-ho furtivamente pegar a faca, Ji-woo rapidamente o chutou no rosto e então se voltou para a razão com Blonde. Ninguém se importa tanto com você, então pare de ser convencido. Aqueles que fazem coisas ruins são os que deveriam estar preocupados neste momento. O adorável duo entrou correndo, gritando e se oferecendo. Suas armas eram todas de plástico, fazendo todo mundo cair na gargalhada. Ji-man de repente se lembrou de algo e saiu correndo para fora. O detetive Tae-man dirigiu seu carro para bloquear Song-gun. O bandido saiu secretamente segurando uma faca no bolso. Vendo que ele não admitiria sua culpa e ainda estava culpando Blonde, Tae-man perdeu a paciência e deu um soco. Ele ficou furioso e sacou sua faca, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele foi nocauteado por Gum. Eu só queria pegar o caderno de volta. O detetive só conseguia rir. O exame de meio de semestre estava próximo e todos se enterraram nos estudos como se estivessem prestes a entrar em uma grande batalha. Blonde estava cuidando de seu avô no hospital enquanto também tentava revisar os dois subordinados. Finalmente juntou dinheiro suficiente para pagar as taxas hospitalares de seu avô, o exame. O dia tinha chegado, todos estavam tensos e concentrados, ouvindo apenas o farfalhar das canetas no papel. Um cara até jogou dados para fazer o teste. Assim que terminaram o exame, todos correram para Si-hun para pedir as respostas. Todos estavam em êxtase, porque escolheram a resposta número 3 assim como ele. Mas Gum entrou com o rosto escuro. Cobriu seu papel. Descobriu-se que ele tinha escolhido o número 5 na delegacia. O homem T estava sendo ridicularizado por seu colega por causa do projeto de reabilitação juvenil que ele iniciou. Ninguém participou. Então Blonde apareceu de repente, sim, Gostaria de reabilitar a mãe. Ji-gun recebeu alta do hospital e imediatamente ligou para Han-yong para perguntar sobre os estudos do filho, sabendo que o exame tinha acabado hoje. A tia estava preocupada porque Jaemin não estava normal esses dias para aliviar o estresse após o exame. Todo o grupo se convidou para sair e brincar. Todos estavam felizes e alegres. Apenas Jaemin estava sempre abatido. Todo o grupo se convidou para brincar. Um teste de força. Quem sabia que o soco do cabelo ruivo era ainda mais fraco que o de Kunis, fazendo todo mundo cair na gargalhada, mas quando chegou a vez de Jin, ele acidentalmente quebrou a máquina, o que forçou todo o grupo a gastar todos os fundos do grupo para compensar. Tendo apenas macarrão instantâneo para comer, de acordo com a formiga, há 4 dias no ano em que os Jaemin não devem ser tocados, que são os dias de exames intermediários e finais.
Toda vez que ele verificava as respostas, ele ficava inquieto e não conseguia se concentrar em nada, e até perdia o controle de sua força. Ele imaginou que o Jaemin estava preocupado com suas notas nos exames, e antes que ela pudesse confortá-lo, Ji-woo deixou escapar. Mesmo que você adivinhe, você pode obter 20 perguntas. Certo, mas por que você sempre pontua abaixo de 10, 10, 10? Veja, Hanan explicou que Guiman nunca adivinhou, porque se estivesse certo, não seria sua pontuação real. Xian perguntou a todos o que aconteceria se você fervesse água. Gamin inocentemente respondeu que você pode cozinhar macarrão instantâneo, fazendo todos rirem. Veja! Hun explicou que nada realmente aconteceu. A água apenas ferveu quando atingiu o ponto de ebulição. Então ninguém entendeu do que esse cara estava falando. Quero dizer, as coisas podem parecer que nada mudou. Mas se você continuar a manter a energia, haverá grandes mudanças, seja água fervente ou estudando... Oh, era isso que Gun finalmente se iluminou. Seu rosto estava brilhante. De repente, com o cabelo cortado curto, ligou para relatar que o avô de Blonde estava em estado crítico e ninguém conseguia contatá-lo. O grupo inteiro correu para o hospital e descobriu-se que Blonde havia sido bloqueado por uma gangue de bandidos que estavam se vingando por ousarem traí-los. Ele não disse uma palavra, mas correu direto para uma luta solo com toda a multidão. Gamin trouxe um toca-fitas para o hospital, chamando seu avô para fazer o exame um momento depois. Blonde correu em seu rosto machucado e espancado, mas quando viu seu avô fazendo cuidadosamente o teste com Gaming, ele pareceu liberar a pesada rocha em seu coração. Então o primeiro exame de meio de semestre do grupo terminou, que também foi quando o avô de Blonde completou o exame final de sua vida. Ele faleceu em paz, deixando um exemplo brilhante de um espírito de aprendizado contínuo. Gaming deu a Blonde os flashcards de vocabulário de seu avô. Ele os apertou contra o peito e então começou a chorar como uma criança. Hoje era o dia em que os resultados do exame foram anunciados. Ele ganhou e Ji-woo gritou de alegria. O ruivo sorriu presunçosamente porque sua pontuação era maior que a do leitor ávido de Ji-woo. Se-han ficou em primeiro lugar na série. Os homens olharam fixamente para a folha de pontuação, sem dizer uma palavra. O ruivo agarrou-a ansiosamente para olhar para o topo do top 209.000, de um total de 220, subindo 10 posições. O grupo inteiro correu para parabenizá-lo. Então Aga-chung completou o desafio do chefe do departamento de educação sem hesitar. Ele assinou a petição como prometido. Na manhã seguinte, uma intimação para Han-wi foi postada em frente ao portão da escola como um oficial. Declaração de guerra. Blonde ficou bem no meio do portão da escola, exigindo que Han saísse do carro e entrasse na escola. De acordo com os regulamentos, Han saiu com o rosto escuro como se uma tempestade estivesse chegando. Gil até brincou. Você está pronto para ir para o conselho disciplinar. Certo. Han não disse uma palavra. Apenas olhou para trás, com uma bala como Guy. Naquele mesmo dia, uma briga terrível sem precedentes estourou na escola de Wong. Que truque Han o pregou, há 1 ano. Houve um anúncio sobre uma audiência disciplinar para Minan e Han. A pessoa que solicitou foi a senhora Yonga, benfeitora de Han Jung. Essa notícia chegou rapidamente ao pai de Han-wei, o chefão Bang Yan-baek. Quando seu pai o confrontou, Han-wei insistiu que ele lidaria com tudo sem problemas. Yong-ha tentou reformar Han uma vez, mas ele acreditava que todos estavam apenas pensando em si mesmos. Ele pensou que Iwa estava apenas tentando obter uma reputação como uma grande professora. Ele ordenou que seus homens se livrassem dela, e seu filho também foi esfaqueado. Yong-ha teve que se sacrificar para proteger seu filho. O agressor se entregou logo depois disso. Han-wei ficou ainda pior. Arrogante, ele criou um aplicativo de classificação de luta, incentivando os alunos a lutarem entre si para subir na classificação, transformando a Young High School em um campo de treinamento para gangues. 1 ano depois, a senhorita Han Jung corajosamente enfrentou Han-wei, exigindo uma audiência disciplinar. Ele tentará eliminá-la como fez? Yonga Ji-woo e os outros sentem que a atmosfera na escola está mudando. Ninguém está lutando por classificações e muitos estão até começando a estudar seriamente. Tudo graças à senhorita Hanung e Gamin. Uma noite, Han-yong estava caminhando quando de repente viu Jian Yob em alta velocidade. Em direção a ela em uma motocicleta, assustando-a até a morte, ele implorou que ela não realizasse a audiência disciplinar, temendo que ela acabasse como sua mãe. Acontece que Jian Yob é filho de Young-ha.
Hyun ingenuamente pensou que a pessoa que matou Yonga havia sido pega, mas Jeon Yob disse a ela diretamente que ele era apenas um fantoche de Bang Yan-baek. Han Wei foi quem realmente ordenou o assassinato de sua mãe. O vice-diretor veio relatar ao chefe Yan-baek sobre a senhorita Han Young trazendo Han Wei para uma audiência disciplinar. Ele tentou interferir, mas o chefe do departamento de assuntos acadêmicos não se mexeu naquele momento. Han Wei apareceu e mandou o vice-diretor embora, assim como da última vez, Han Wei garantiu ao pai que cuidaria de tudo sem problemas. Nós espalhamos rumores nas redes sociais revelando que o grupo de J-Men invadiu o prédio Yan-Baked. Ele até alegou que eles encomendaram uniformes roubados de outras escolas para esconder suas identidades e planejavam roubar propriedades. No dia seguinte, um grupo de youtubers apareceu na Young High para fazer uma transmissão ao vivo, rotulando o reformatório como um lugar que treina gangsters. Eles até inventaram uma história de que Hyun estava namorando a garota durona Ji-woo para evitar ser intimidado. O ruivo foi perseguido pela multidão tanto que praticamente ficou sem fôlego. Usando o escândalo, o vice-diretor exigiu que o grupo G enfrentasse uma audiência disciplinar. Ha-young tentou impedi-lo, mas ele disse a ela que ela tinha que escolher se não queria que o grupo de Gun fosse expulso. Ela tinha que cancelar a audiência disciplinar de Han, e se o grupo de estudo se dissolvesse, ela também seria demitida, como eles concordaram antes. Gumi se desculpou por causar problemas, mas a senhorita Han Jong não os culpou por irem resgatar Blonde. Ela apenas os avisou para fique absolutamente longe de situações perigosas de agora em diante. Ela encontraria uma maneira de lidar com a audiência disciplinar e não importa quem estivesse causando problemas, eles não deveriam se envolver. Especialmente se você tiver Min, você ficará muito frustrado. Mas espere um pouco, o grupo inteiro estava confuso e não sabia o que fazer. De repente, o ruivo olhou para o telefone e gritou do nada. Uma grande briga começou. Alunos de toda a escola começaram a lutar uns contra os outros descontroladamente. Descobriu-se que o aplicativo de classificação de luta tinha um anúncio especial na próxima hora. Quem quer que subisse para o topo do ranking receberia um prêmio em dinheiro de 1 milhão. O grupo masculino G estava procurando um lugar para se esconder quando S-Hyun foi atingido na cabeça com uma garrafa de leite. Eles se viraram para ver que o culpado era um cara que costumava estudar muito, mas agora ele enlouqueceu só por 1 milhão. Uma freira não está interessada em lutar e se afastou desanimada. Gaming tentou confortá-lo e ele finalmente desabafou. Digamos que eu estude muito, vá bem e entre na faculdade, mas e se a sociedade lá fora for tão confusa quanto esta escola? Eu pensei que poderia mudar meu destino, mas esse tipo de sonho é exaustivo. Naquele momento, o pai de Seun ligou, ele atendeu e saiu correndo imediatamente. Jin também recebeu uma mensagem e correu como um louco para a sala de estudo. Acontece que eram 2 caras da Young-baek causando problemas neste mundo. Os rumores são exagerados e distorcidos até se tornarem verdade. Não importa qual seja a realidade, você se tornará um líder de gangue aos olhos das pessoas. Vale a pena? E por que você está tentando mudar esta escola? Posso dar a eles dinheiro ou conexões para proteção. O que você pode dar a eles? Sonhos excitantes ou falsas esperanças? Acorde nesta escola. Eu sou a realidade. Diga a Han Young para cancelar a audiência disciplinar de Ari. E nós pegaremos leve com você. Deixe você se formar. O monitor do aluno de repente apareceu. Descobriu-se que o clube do grupo de estudos havia sido temporariamente suspenso. Vendo-os começar a destruir o lugar, o jogo estava ansioso para lutar. Mas ele se lembrou das palavras de seu professor e cerrou os punhos, segurando-se, assistindo impotente enquanto tudo pelo que eles trabalharam era impiedosamente destruído. Seun chegou ao canteiro de obras e viu seu pai discutindo com um colega de trabalho porque o cara disse que seu filho era um gangster e um bandido. Sian sentiu o coração partido e arrependido de ter não ousou explicar nada. Apenas sentou-se em silêncio e ouviu seu pai repreendê-lo severamente. Quando seu pai parou, ele disse que abandonaria a escola e se candidataria a um emprego na construção civil. Gamin ouviu tudo e só conseguiu suspirar desamparadamente. Outros alunos cochicharam e fofocaram pelas costas. De Gil, disseram que seu irmão mais novo também esfaqueou um professor e foi enviado para a detenção juvenil. Como pai, como filho, seus pais devem estar na prisão também. É por isso que os abandonaram. Ele ficou furioso, gritou e xingou, fazendo Gil cair na gargalhada. Você está realmente agindo como uma garota durona. Hoje, naquele momento, os pais da garota Patricinha vieram buscá-la em casa. Provavelmente querendo proibi-la de se associar com Gil Cabelo Ruivo, mandou mensagem no chat do grupo.
para verificar. Mas ninguém respondeu. Nosso grupo está realmente prestes a desmoronar. Hoje ele continuou escrevendo e apagando. De repente ele viu C1 sair do chat do grupo, lembrando da ameaça de Han. Ele hesitou, pensando em ligar para a senhorita Han Jong. Naquele momento sua mãe entrou. Gamin confessou: meu grupo está realmente prestes a desmoronar. Nós só queríamos estudar direito. Ela disse. A razão pela qual ela deixou Gaman ficar nesta escola foi porque ela viu o quão feliz ele era quando estudava com o grupo. Ji-man se lembrou de todas as memórias divertidas com todos. Seun imitou a voz da senhorita Han Young para corrigir suas provas. O prep que ele ganhou o forçou a tomar uma tonelada de suplementos para aumentar seu poder cerebral. Ji-woo disse que se ele engolisse tudo isso, ele se transformaria em uma múmia egípcia, mas Gam me ouviu falar de suplementos para estimular o cérebro e os engoliu sem hesitar. Um pouco depois, seu rosto ficou vermelho como uma batida. Olhando para seu lema favorito na parede, eu criarei o meu próprio. Oportunidades nesta situação infernal. Gaming recuperou seu espírito para continuar lutando. Han Yang tentou de tudo para limpar o nome do grupo de Gin, mas sem sucesso, o inspetor Taman disse que Blonde não poderia ser uma testemunha porque ele estava envolvido. O chefe do Departamento de Assuntos Acadêmicos também disse a ela para cancelar a audiência disciplinar de Han. Se ela não quisesse, Gamin expulso. Essa é a realidade desta escola. Hong estava prestes a apagar os documentos disciplinares, mas, no último minuto, ela hesitou. Gan voltou para a sala de estudo bagunçada, enquanto ele estava meticulosamente limpando pouco a pouco a senhorita. Han Jong apareceu para ajudar ele de manhã cedo. Quando Seun saiu de casa, viu Gamin esperando. Descobriu-se que o Bookworm veio ao canteiro de obras para se candidatar a um emprego. Quem é esse outro cara? Eu sou um compre um e leve outro grátis agora. Si-han disse a ele para ir para casa, mas Gimman teimosamente o seguiu. Querendo ajudar seu amigo, Si-un tropeçou desajeitadamente e deixou cair uma pilha inteira de sacos de cimento. Gan-min imediatamente chutou uma barra de metal em seu ombro, pegando cada saco como um ato de circo. Si-un deu um suspiro de alívio, mas disse a Gan-min para sumir, não a cota. Para isso, então não há sentido em ajudar Gan-min teimosamente ficou. Mas quando Se-un disse que não queria ir para a faculdade, ele tirou os óculos e se aproximou agressivamente. Se-un se preparou para uma surra, mas em vez disso, Kamin disse que definitivamente estudaria com ele para que ambos pudessem entrar na faculdade. Veja, ficou tão comovido que começou a chorar e disse: "Vamos para casa." Os dois estavam indo embora quando conheceram o pai de Se-un. Ele se ajoelhou e agradeceu ao pai por trabalhar tanto para criá-lo. Ele percebeu hoje o quão duro seu pai teve que trabalhar, mas ele realmente queria ir para a escola. Ele pediu ao pai que lhe desse apenas 3 anos e prometeu que não o decepcionaria depois de dizer que Se-un foi embora, deixando seu pai atordoado. Gan-min acrescentou que Se-un definitivamente possuiria prédios tão grandes quanto aqueles algum dia. Os dois foram para a casa de Hwan. Se-un se apresentou como o melhor aluno da escola. Os rumores sobre eles serem gangsters eram apenas um mal-entendido. Ele pediu que confiassem nele como tutor. Ele ganhou, garantindo que ela entraria na faculdade. Gemin, então, puxou uma enorme cesta de presentes. Mirtilos são um superalimento que ativa o cérebro. Seus pais parecem ser influenciada. Ji-woo estava trabalhando na loja de conveniência quando ele a seguiu. O que você acha que eu sou tão sem noção que provavelmente não terei amigos na faculdade? Eu queria poder encontrar um namorado e ir a encontros que seriam tão divertidos, mas tenho certeza de que não teremos o mesmo gosto para garotos. Certo? Certo. Ji-woo disse. Eu sonhando com faculdade e namorados. Mesmo que eu consiga me arrastar para a faculdade, eu provavelmente vou congelar quando for a hora de me apresentar. Eu deveria dizer: eu sou uma pobre menina órfã com um irmão gêmeo na prisão. Quero visitá-lo comigo algum dia. Mas a garota Patricinha disse: isso é exatamente certo, mas acho que há caras que têm um gosto por garotas como você, que são solitárias, mas ainda tentam estudar e trabalhar para entrar na faculdade. Você é uma garota inteligente e incrivelmente forte. Jill não pôde deixar de rir da garota Patricinha falando docemente agora. Os outros dois mostraram seus rostos alegremente. Cabelo ruivo praticou com seus nunchakos e acidentalmente bateu na própria perna. Descascando, ele verificou seu telefone e viu que Se-un havia retornado ao chat em grupo. Hong estava determinada a realizar a audiência disciplinar e então ela renunciaria. O vice-diretor perguntou se ela não queria proteger o grupo de estudo,
Mas ela respondeu que meus alunos não são apenas os daquele grupo. Prometi proteger todos os alunos que foram intimidados por Han. Se o grupo de estudo fizesse algo errado, eu os ensinaria a aceitar a punição e se arrepender, mas não deixaria ninguém machucá-los injustamente. Na manhã seguinte, o grupo de Jin foi para a escola juntos. Seus rostos queimavam de determinação. Todos estavam determinados a levar Han à audiência disciplinar, mesmo sabendo que seu grupo também poderia ser disciplinado e expulso. A loira então mencionou o que aconteceu no ano passado, como um professor tentou fazer a mesma coisa e foi assassinado por capangas de Hanno. Ele não vê Young como uma escola, mas como seu reino ser expulso da escola seria como perder sua herança em Bangyan. Bak ele definitivamente não ficaria parado. Gil estava animado. Queria atacar primeiro, mas Se-hun lembrou a todos para terem cuidado, porque isso envolvia a segurança da senhorita Han Yong-gun, concordou e estava determinado a proteger a senhorita Agajong a todo custo até que a audiência acontecesse. O inspetor Taman aconselhou Hang a se manter discreto por alguns dias, pelo menos até a audiência disciplinar, mas Hang Jae foi inflexível sobre não deixar a escola se o professor fugir. Em quem os alunos confiarão? Eles espalharão falsos rumores. Tenho que ficar aqui para proteger as crianças até o fim, antes do dia da audiência disciplinar. O vice-diretor chamou Han Young para uma reunião privada para confessar os escândalos envolvendo a escola Young e o grupo de confeitaria Jian. O inspetor Taman esperou por ela no portão da escola, avisando. Oportunidade conforme programado, o vice-diretor estava esperando. Ele confessou que a escola era uma fachada, onde o esquema de lavagem de dinheiro do presidente Jian Bak, seu pai é o chefão da escola, quem ousaria tocar no filho H. Young, disse que estava pronta para a audiência de amanhã, com as declarações dos alunos vitimizados e o testemunho dos professores. O vice-diretor olhou para ela com um olhar significativo. Você é realmente admirável. Assim que Han Jung estava verificando a gravação, a luz se apagou de repente. O vice-diretor também fugiu, deixando-a sozinha no escuro, assim que ela entrou no corredor. Han Jong foi imediatamente bloqueado de um lado. Estava Min Juan com 2 de seus capangas, Jae Hang e Sang Gin, membros da gangue Jian Bak, e do outro lado estava Han Minan. Ainda estava amargurado por ter aprendido boas maneiras com Han Yong. Ele fingiu pedir permissão e então arrancou o telefone da mão dela. Ela disse, mesmo que eu desapareça e a audiência disciplinar seja cancelada, seus crimes não vão simplesmente desaparecer. Pare aqui, Han. Nós estou te dando uma última chance. Descobriu-se que Taiman tinha dado a Han Jung um distintivo com um gravador escondido. Ela deliberadamente armou uma armadilha para ele, se tornando a prova viva do lado de fora. Taiman estava ansioso e prestes a entrar, mas seu colega o chocou com uma arma de choque, derrubando-o. Descobriu-se que Han havia planejado esse movimento com antecedência. Han Yang pensou que toda a esperança estava perdida. De repente, o sistema Pal soou com a voz zombeteira de ele ganhou a garota. Prep, você está ferrado, então vá em frente. O grupo de homens invadiu. Descobriu-se que eles haviam planejado ficar por perto e proteger Han Yang. 247 homens a seguiram secretamente para encontrar o inspetor Taman. Ele pediu a ela para dar aulas particulares esta noite. Todos a seguiram para a escola, saía do caminho. Nossa professora precisa se manter saudável. Ela tem um grande evento amanhã. Gam Min disse ao grupo para levar a senhorita Han Jong embora. Enquanto ele ficou para trás para bloqueá-los, o grupo de Manan imediatamente os perseguiu, deixando Han Wi para enfrentar Gamin 1 a 1. Vendo 2 caras se aproximando em Gil, e Blonde se manteve firme para bloqueá-los inesperadamente. A senhorita A Young ainda estava bloqueada por Minan Se-un, bravamente se aproximou para deixar o cabelo ruivo Tak escapar. Quando eles chegaram ao saguão, alguém chamou Lee Jun. Era ante o amigo próximo, Leia. Cabelo ruivo sempre quis ver de novo cabelo ruivo, a incentivou a correr rápido, ou todo o grupo vai me repreender. Han? Nós admitimos que ele queria lutar. Gamin, os dois atacaram um ao outro dando socos, quebrando vidros. A batalha fatídica começou oficialmente. Cabelo ruivo perguntou se ele era apenas o garoto. Aonde Han, ele foi imediatamente espancado por seu velho amigo, um cara que só leva uma surra e chora. Ousa insultar meu chefe. Blonde também foi derrubado por Jae Hang. Descobriu-se que ele era filho de Song-gun, que foi preso porque Blonde se recusou a assumir a culpa. Agora ele tinha uma chance de vingar seu pai. Blonde pulou e chutou, mas foi jogado no chão e teve o braço quebrado.
Jill agarrou uma cadeira e a jogou na cabeça do cara gordinho, mas ele não se intimidou, agarrando-a e jogando-a como... Uma boneca de pano Minan perseguiu Se-un com uma arma, atirando como um louco. Se-un só conseguiu cobrir a cabeça e correr dos dois chefes Gamin e Han. Nós trocamos golpes batendo um no outro ferozmente. O que vocês querem? Ser intimidado, ser atormentado, ser levado pelo caminho errado. Vocês até roubam descaradamente nosso direito a uma educação adequada. A escola não deveria ser esse tipo de inferno na Terra. Assim que Gamain terminou de falar, ele foi derrubado novamente. Então, por que você é tão teimoso? Se você tivesse apenas dissolvido obedientemente a audiência disciplinar seu professor e seus amigos, não estariam nessa confusão. E Jota também tentou correr para fora, mas a porta estava trancada, vendo Ant puxar uma faca. Cabelo Ruivo gritou de frustração. Ele ainda se lembrava vividamente do dia em que Ant, pessoalmente, pintou seu cabelo dizendo que isso o faria parecer legal. Cabelo Ruivo, dolorosamente, percebeu que ele realmente havia perdido seu amigo. Ele bloqueou uma faca, mas, inesperadamente, ele deixou a faca cair na outra mão e o esfaqueou direto no peito. A luta de Jill contra o gordinho não estava indo a lugar nenhum. Ao ver Blonde ser espancado, ela pulou e chutou Jae-hong para baixo. Blonde bateu no gordinho para salvar Ji-woo. Chega de luta solo. É o Gangster Duo contra o grupo de estudos. Duo cujo melhor ainda está para ser visto. Jung rapidamente jogou um extintor de incêndio para arrombar a porta e correu para fora. O Ruivo chutou Ant para longe e cerrou os dentes, puxando a faca do peito. A besta dentro dele havia despertado. O Ruivo avançou e o espancou implacavelmente, despejando toda a sua raiva. Em cada soco, Ant desmoronou sem uma palavra final. Blonde e Ji-woo coordenaram bem em combate com os dois gangsters. J. Hang chutou o braço ferido de Blonde inesperadamente. Ele saltou, o colocou em um estrangulamento e quebrou seu braço. Ji-woo ainda estava perdendo para o cara. Gordinho Blonde a lembrou de se concentrar no BBX. Jill de repente se lembrou de que o cabelo ruivo tinha dito exatamente a mesma coisa. Ela se recuperou e imediatamente usou seu movimento de judô característico derrubando o cara gordinho e forçando-o a desistir ali mesmo neste ponto. Minan estava sem balas. Se-un bravamente avançou contra ele indo de mão em mão. Descobriu-se que ele tinha ido até a mãe de Gan para aprender a lutar para ajudar Jimin. Mas como ele nunca tinha batido em ninguém e tinha medo de ser atingido, ela só lhe ensinou 3 movimentos. O primeiro movimento era levar um golpe, a coragem de levar um soco sem vacilar. O segundo movimento era pontos de pressão, sem necessidade de força, apenas o ponto. Certo, o último era a técnica definitiva, mais rápido do que pensava, o soco rápido. Minan não conseguia acreditar que estava perdendo para este Bookworm. Gam, Min e Honey ainda estavam lutando ferozmente, nenhum dos dois ganhando vantagem, aproveitando a abertura de Godman. Han, nós acertou um poderoso golpe de joelho que o fez voar através de uma parede. Você não estava indo com tudo. Estava ganhando tempo para que a senhorita Han Yang pudesse escapar. Você me subestimou. Descobriu que Han tinha um bando de seus caras esperando do lado de fora por Han. Jang Gamin, enfurecido, lançou uma técnica proibida. O soco de distância zero. Han tossiu sangue, mas permaneceu de pé. Ele de repente contra-atacou com uma enxurrada de socos e então chutou, quebrando a perna de Gan. Formigas como se você não tivesse sonhos. Eu disse que você não pode mudar nada sem mim. A escola será o mesmo. As palavras fizeram Gan. Fúrios, ele chutou a parede se movendo na velocidade da luz, acertando todos os golpes técnica proibida. Número 10, explosão de concussão, terminando com um golpe de palma. Nada é impossível. Aqui, vamos mostrar a você um milagre. Jimin estava prestes a salvar seu professor, mas ele desmaiou de exaustão. Jong estava desesperado vendo que os caras de Jongbak eram tão numerosos quanto um exército. Quando um grito estridente soou, descobriu-se que Hewan havia convencido Tarzan a pagar sua dívida de gratidão com a senhorita Hanyong. Ela pegou uma faca por você. Jae-gang imediatamente reuniu o aluno monitores e até mesmo os 2 lacaios do loiro. Ele venceu a garota. Prep estava cheia de espírito de luta, segurando um martelo e gritando: "Venham para mim, seus filhos da mãe." Na manhã seguinte, a audiência disciplinar ocorreu com mais da metade dos votos a favor. Han Wei foi oficialmente expulso. O professor nem tinha terminado de ler a decisão quando Han Wei chutou sua cadeira e se levantou. Han Jong permaneceu calmo. Você costumava ter bons amigos, mas você não os apreciava e se jogou no abismo.
Agora você tem que aceitar responsabilidade e reflita sobre suas ações. Hanwee não disse nada e saiu friamente enquanto descia as escadas. O inspetor Timan apareceu para prendê-lo. Descobriu-se que a gravação de Han Yong era evidência do crime de Han contra a senhora. Yong-a-Han fomos levados na frente de toda a escola quando ele passou por Gam. Em Han dissemos uma última coisa. Vamos ver se você pode mudar esta escola. O vice-diretor também não escapou da punição quando ele estava prestes a acender um cigarro. A senhorita Henny Young o impediu de fumar na escola ex-vice-diretor. Daquele dia em diante, o grupo de Gun pôde estudar em paz novamente. Os monitores estudantis fizeram todos desinstalarem o aplicativo de classificação de luta antes de entrarem na escola. O irmão mais novo de Gil foi libertado da detenção e Jung foi prestar suas homenagens à senhora. Yonga e Jian Yob foi aceito para um estágio no grupo Yanbaek. O ruivo revelou que seu sonho era se tornar um bombeiro Heian. Queria se tornar um desenvolvedor de software, GIU. Ainda sonhava em se tornar um professor C1. Ainda não tinha decidido quanto a gaming, ele disse. Meu sonho é simplesmente ir para a faculdade naquele momento. A senhorita Han Jung entrou para anunciar o cronograma dos exames finais. Esta é a Young High School em Incheon. Nossa história continuará. Então, os 10 episódios do grupo de estudo terminaram aqui. Obrigado por reservar um tempo para assistir se você gostou. Por favor, curta, compartilhe ou comente. Não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sino para ser notificado quando houver um novo clipe. Realmente precisamos do seu apoio. Vemos todos vocês nos próximos vídeos. O grupo de Jin foi para a escola juntos. Seus rostos queimavam de determinação. Todos estavam determinados a levar Han à audiência disciplinar, mesmo sabendo que seu grupo também poderia